Pessoal, então vamos começar então aqui oficialmente, né? Deixa eu dar uma boa noite aqui oficialmente a todos vocês aí. Sejam muito bem-vindos aí à nossa disciplina de Planejamento, Gestão e Estratégia, aqui da Uniswan. Toda terça-feira a gente vai estar junto aqui até o final do período, se Deus quiser, né? Sejam muito bem-vindos aí à nossa disciplina. Deixa eu só, gente, fazer assim rapidamente uma recapitulação, né? Matheus não veio aí na aula passada, pode ter alguma outra pessoa aí também que não veio. Nós estamos na segunda aula, né? Eu deixei disponível já para vocês lá o material de apresentação, que na semana passada eu falei ele todo. Então, quem não veio semana passada não viu ainda, assista o vídeo que eu mandei lá, tá lá no canal no YouTube, eu posto lá no Classroom também, já tá lá no Classroom, tem o vídeo, tá? Esse material que eu uso tá lá no Classroom também, tá? Aí na aula passada eu fiz uma apresentação da disciplina e na aula passada eu iniciei só a unidade 1. Então hoje eu vou pegar a unidade 1 aí e vou tocar o bonde com ela aí, vou dar andamento nela, né, ó. Vocês devem estar vendo aí minha tela, não tá? Estou compartilhando, tá aí a unidade 1, o negócio, todo mundo vendo meu PowerPoint aí? Posso dar sequência? Sim, professor. Beleza, obrigado aí pela confirmação. Show de bola. Gosto sempre de confirmar, porque às vezes dá algum gap, algum problema qualquer aqui que eu acho que está compartilhando, não está. É bom você perguntar para evitar de eu ficar falando, aí a pouco descubro que vocês não estão vendo a minha tela. Vamos lá, então. Ó, na aula passada, eu iniciei a unidade 1, né? Só o princípiozinho, falei aqui o que nós vamos ver. É uma unidade bem introdutória, ela é bem rápida. Eu faço questão de colocar só mesmo uma resumição, 18 slides apenas, porque a unidade 2, ela é importantíssima, a unidade 2. Talvez a unidade 2 seja uma das mais importantes do curso todo. Então, ela é mais extensa. Então, eu tenho que, hoje aqui, ó, já vou dar uma adiantada boa nessa unidade 1. Na semana que vem, eu já estou encerrando a unidade 1, e é provável que na semana que vem eu já inicie a unidade 2. Aí a gente tem todo esse resto do mês de setembro, todo, para ver com calma, completamente, tudo que é assunto que tem que ver na unidade 2, porque ela é muito importante, a unidade 2. Então, ó, nessa unidade 1, semana passada eu tinha falado com vocês, eu sempre deixo aqui as capas dos livros que eu usei para essa unidade. Então, esses livros aqui, gente, não é os livros da disciplina toda, não. Só para essa unidade 1 aqui. A cada unidade eu vou colocando aqui os livros que eu utilizei para montar aquela unidade que eu estou utilizando, tá? E eu sempre coloco lá no rodapé do slide, daqui a pouco eu vou te mostrar, no rodapé de cada slide eu tenho lá, eu boto o livro e a página de onde eu tirei aquela matéria. Porque se tem algum aluno que quer estudar um pouco mais, quer se aprofundar no assunto, ou de repente ele perdeu a aula, aí depois ele assistiu o vídeo, mas não entendeu muito bem, se ele quiser dar uma estudada à parte, é muito bom. Tá? E eu até, a semana passada, eu falei bastante, eu vou só repetir rapidamente aqui, não vou ficar repetindo tudo da semana passada, mas rapidamente, gente, essa disciplina, ela talvez seja, assim, uma das principais, não vou dizer que é a mais importante, não, uma das mais importantes do curso de administração de empresa. Que essa disciplina aqui, ó, planejamento estratégico, ela envolve conhecimento de todo o resto do seu curso, quase todo. Sabe? E aqui a gente vai usar conceitos, todos os conceitos que o aluno viu nas matérias de marketing, conceitos de coisas de fundamentos de administração mesmo, de diretriz organizacional, missão, visão, valores, de um monte de coisa que a gente usa para fazer o planejamento estratégico, engloba quase que tudo que a gente vê no curso de administração de empresa. Então, é uma disciplina muito importante para vocês aqui.
Tá? Usei aqui também alguns livros do Kotler, um livro que eu uso um pouquinho coisa dele só de comportamento organizacional, bem pouquinho. Tá? O foco maior, só voltar aqui, ó, a partir da unidade 2, o foco maior vai ser os livros do Kia Venato de planejamento estratégico. E esse aqui do Samuel C. Certo, de administração estratégica. O foco maior depois vai ser em cima dos livros aqui de planejamento estratégico mesmo. Mas nesse início tem alguns outros assuntos aí que a gente também acaba trazendo para relembrar uma série de conceitos, que aí eu pego coisas de alguns outros livros também. E aí, pessoal, na aula passada, que eu me lembro, a gente só viu esse primeiro slide aqui. Foi quando eu perguntei para vocês, né? Para a gente iniciar realmente a matéria. Eu falei, por que você criaria uma empresa? A gente precisa entender esse conceito. Então, no final da aula, eu falei uma coisa muito importante, os que não viram a aula passada, depois procura para ver também o vídeo da semana passada, no final da aula, o que eu falei aqui. Vou resumir, né? Por que você criaria uma empresa? Eu gosto de fazer essa pergunta porque, gente, ontem mesmo eu estava dando uma disciplina de plano de negócio, pergunto para a turma, porque plano de negócio é o que é a matéria que a gente fala sobre a abertura de uma empresa. Aí eu falei com o pessoal, estava começando a turma ontem, por que vocês iam abrir uma empresa? Todo mundo vem falar. Para ganhar dinheiro. O principal objetivo é o lucro, financeiro, não sei o que. Todo mundo tem mais ou menos, né, na cabeça que vai abrir uma empresa que quer ganhar dinheiro e tal. É lógico, eu falo, é claro, né? Ninguém vai abrir uma empresa para continuar pobre e para não ganhar dinheiro. Ninguém. O cara está pensando em abrir a empresa dele, o que ele quer? Ele quer a independência financeira dele, independência do emprego, ele quer sair do emprego que ele está lá, não quer mais ter patrão, quer trabalhar por conta própria, ter a sua empresa, que aí ele vai tocar a empresa dele do jeito que ele quer, e aí ele que vai ganhar dinheiro com aquilo, vai se dar bem na vida. O cara, na verdade, ele está pensando em se dar bem na vida. Né? De um modo geral, o objetivo é esse. Só que a gente precisa refletir, gente. Eu sou assim, uma pessoa que eu procurei muito estudar o sentido da nossa vida aqui na Terra. Sabe? Então, deixa eu até abrir um parênteses aqui. Deixa eu parar um pouquinho aqui rapidinho. Eu gosto muito de falar desse assunto para você, que aqui a gente não ensina na faculdade. Eu acho que a obrigação do professor não é ficar só falando de administração de empresa, de dinheiro, de finanças, de lucro. A gente tem uma obrigação a mais. Eu tenho um pouco mais de experiência de vida, então eu me sinto na obrigação de passar também para o aluno um pouco de experiência de vida. Porque essa vida aqui na Terra, gente, é uma vida muito complicada. A gente sofre demais, é uma vida muito difícil. Talvez algum de vocês aí ainda não tenha percebido a dificuldade que é essa vida, porque são jovens ainda. A gente, quando está com os 18, 19, 20 anos, tudo é festa, tudo é maravilha, está na flor da idade, ainda não perdeu os entes queridos, talvez. Né? Eu sei que tem muitos que já passaram por isso, mas muitos ainda não. Então, estão ainda vendo a vida aí cheia de felicidade ainda. E à medida que a gente vai chegando numa certa idade, vai passando por coisa da vida, gente do céu, a gente vai descobrindo que essa nossa vida aqui na Terra é um pouquinho mais complexa do que a gente imaginava quando a gente estava lá na adolescência. Então eu já tenho 49 anos, já passei por muita coisa nessa vida, já praticamente o que tinha que passar, perdas dos meus entes queridos, perdi meu pai, perdi mãe, perdi irmão, perdi amigos de todas as formas. Então, é triste demais, hein? A gente levanta a cabeça, sacode a poeira, dá a volta por cima, vão continuar a vida. Quando vê, daqui a pouco, você perde um emprego, você é mandado embora do seu emprego, começa a faltar dinheiro, é aquela coisa, aí filho para cuidar, você começa, sabe, aquela agonia danada. E aí a gente vai chegando num momento da vida que a gente vai refletindo e vai vendo que a vida parece que a gente não tem, assim, essa nossa vida, a gente não tem um longo momento de felicidade nessa vida aqui. Sabe? Um momento você está bem de saúde e está mal de dinheiro, está sem emprego.
Vai estar bem de saúde. Daí a pouco, quando vê lá na frente, você recupera o emprego, aí você estabiliza financeiramente de novo, quando vê, sabe, parece que uma coisa, sempre tem uma coisa atrapalhando. Aí você está bem de dinheiro, mal de saúde, aí aparece uma doença, um negócio qualquer para te preocupar, aí você está bem de dinheiro, um problema de saúde, aquela preocupação, aí se tratar, beleza, graças a Deus, daqui a pouco você resolve o problema, era só um susto, não era nada grave, beleza, aí tá bem de saúde. Quando vê, tá bem de saúde, bem de dinheiro, mas quando vê, é um parente seu, um irmão seu que sofre um acidente, está internado no hospital, aí aquela preocupação, noite sem dormir. Daqui a pouco, seu irmão se recupera, sai, beleza. Quando vê um filho seu que está passando por um problema na escola, que aquilo te dá dor de cabeça danada, é aquela agonia. Lá na frente está todo mundo bem, quando vê, você perde o emprego de novo, é problema final. Então, gente, eu estou falando isso, não estou com brincadeira, não. Vocês vão ver daqui 20, 30 anos na vida de vocês. Sabe, parece que a gente não consegue viver um longo período da vida sem nenhuma coisa para preocupar a gente. Sempre tem um negocinho qualquer preocupando. Então, assim, a nossa vida aqui na Terra é muito complicada. E a gente vive em sociedade, gente, a gente precisa se ajudar, não tem como. Porque viver, sabe, tanto problema que a gente vive aqui é só um ajudando o outro mesmo, a gente precisa pensar no nosso próximo, ajudar quem estiver precisando, né? Se você está numa condição melhor, então procura ajudar quem está precisando. Ajudar, que eu falo, é ficar dando dinheiro para os outros, mas ajudar, então, com o seu trabalho. Você está montando uma empresa, é isso que eu estou querendo falar. Você está montando a sua empresa, gente. Tem que pensar como que eu posso ajudar a humanidade com essa minha empresa, como é que eu posso ajudar a sociedade. Que o dinheiro é uma consequência de um trabalho bem feito. Se você faz o seu dever de casa, faz o trabalhinho bem feito, se coloca à disposição para ajudar seu próximo, faz tudo na sua empresa, sempre pensando em ajudar a sociedade, você vai ver que isso volta para você. É impressionante, parece que existe realmente uma lei universal. Sei lá, o homem lá de cima, lá, ele vê, sabe, o quanto você se preocupa com o seu próximo e parece que os seus caminhos também se abrem. Mas também você não pode pensar também, né? Ah, não, então eu vou ajudar meu próximo para mim também me dar bem na vida. Não. Ajude o seu próximo sem desprendimento, é para ajudar mesmo, porque sabe, a nossa vida aqui é muito difícil. Então, com certeza, as pessoas, igual eu estava dando um exemplo a semana passada do pessoal aí que eu vi numa matéria, né, na televisão, falando uma matéria da dificuldade que está hoje para o pessoal pedir Uber, 99 táxis, esse troço por aplicativo aí. O pessoal passando dificuldade, porque os motoristas, eu também não estou querendo falar, generalizar, não. Eu sei que tem toda classe tem uns bons, tem uns ruins, né? Então, eu não estou falando mal aqui dos motoristas de aplicativo, não. Porque eu sei que eu sou administrador. Na minha classe também tem os administrador bom, tem os administrador ruim. Tem advogado bom, advogado ruim. Tem médico bom e médico ruim. Toda classe tem os bons e tem os ruins. Aí eu estava vendo ali e tal, os motoristas, aí, a revolta da população, o pessoal pedindo lá, fazendo a chamada lá, pedindo o carro pelo aplicativo, o pessoal desiste da corrida, porque era uma corrida curta. Aí entrevista os motoristas, o cara falou lá, eu tô falando aqui, não é que eu estou falando mal de ninguém, de classe nenhuma, não, passou na televisão. Né? O cara lá, com o carro desligado lá, o repórter do lado dele, ele mostrando aqui, ó, essa corrida aqui, ó, só R$ 7,90. Eu não vou ligar meu carro para ir lá pegar o cara por R$ 7,90, não compensa. Eu fico aqui esperando, a hora que aparece uma viagem mais melhor aqui, compensa aqui 20, acima de 20, aí eu ligo o carro e vou lá buscar o passageiro, senão não sai, não. Então, assim, sabe, eu vejo um negócio desse, me dói o coração, velho. O cara, ele entrou já... Aí vamos parar para analisar. Uma boa parte desse pessoal que está nessa vida aí, nos aplicativos aí, Uber, 99, algum outro que tem aí, uma boa parte, eu não estou querendo dizer que é todos não, mas uma boa parte era cara que estava desempregado. Aí viu nisso aí uma possibilidade dele ganhar dinheiro dele. Eu estou falando porque eu tenho amigos aí nessa situação. O cara estava desempregado, quer saber? Vou trabalhar de Uber. Aí começou a trabalhar de Uber, está ganhando 4, 5 mil por mês.
Tem um amigo meu aí, outro dia me mostrou. Falou, nossa, lembra, o ano passado, nossa, perrengue que eu estava passando, arrumei meu carro, entrei aqui para esses aplicativos, ó, estou aqui tirando aí 4, 5 mil. Falei, Jesus amado, no mercado de trabalho aí tem pouquíssima gente ganhando isso. Você vê aí a negada ralando aí, vocês aí rala na faculdade, sai da faculdade vai ganhar 1.800, 2.000 e pouco, é isso aí que o mercado está pagando. Depois de muito tempo, depois que fez uma pós-graduação, depois de adquirir experiência, aí é que o salário costuma dar uma melhorada, a não ser raras exceções. Tem umas pessoas com mais de sorte que os outros, aí parece que o cara já sai da faculdade, já engata logo no emprego aí para ganhar 5 mil reais. Mas não é o comum. Não sei se vocês concordam ou não concordam comigo. O comum hoje, o mais normal hoje, eu sei, gente, porque eu tenho já 12 anos dando aula, eu converso direto com os alunos, eles me pedem muita ajuda. O que tem de aluno e de ex-aluno meu aí me mandando mensagem, professor, olha meu currículo aí para mim, estou tentando um emprego aqui, está difícil, preciso dar uma melhorada no meu currículo, ver se eu arrumo um emprego. Qualquer coisa que aparecer, eu pego o pessoal desesperado. E aí você vê que depois o cara arrumou um emprego, vai ver, arrumou lá de assistente, do assistente lá, fala comigo, não, professor, não, o salário é muito ruim, mas eu estava tão desesperado que eu peguei, mas eu vou crescer dentro da empresa. Então, a situação, nós estamos vivendo um momento de muita crise, essa pandemia, esse troço aí, né, o meu cenário do Brasil hoje não é lá grandes coisas, então a situação está meio assim. E aí o cara do aplicativo estava desempregado, entrou lá para o aplicativo e ganhou 4, 5 mil reais e ainda está lá reclamando e se dando luxo de escolher o cliente ainda. Eu penso, nossa, era para o cara estar agradecendo, né? Tá ganhando dignamente seu dinheiro e ganhando um dinheirinho legal, que lógico, não dá para jogar o dinheiro para cima, não, dá para viver razoavelmente bem com 4, 5 mil reais. O cara me mostrou lá, meu amigo, mesmo lá tirou 5 mil limpinho. E aí ainda fica nesse enjoamento ainda, né? Eu não vou ligar meu carro por causa da corrida de R$6,90. Sabe? Então, em vez do cara estar pensando assim, tem gente precisando daquela corrida, em vez de se colocar para ajudar a sociedade, né? Esse trabalho dele é muito importante para a sociedade. Pode ser que aquela corrida que ele dispensou lá era uma pessoa que estava lá esperando para levar alguém no hospital, alguém no médico, alguém que se acidentou, alguém que está passando mal. Imagina, você lá na sua casa com a sua mãe passa mal, aí você lá tentando chamar o Uber lá para levar sua mãe no médico lá e o cara dispensando a corrida. Sabe? O cara não está tendo prejuízo, não. Ele não vai ter muito lucro com aquela corrida, mas está ajudando a sociedade. Então, eu estou dando esse exemplo, gente. Por favor, não me entenda, né? Eu não estou aqui querendo falar mal dos motoristas, não é nada disso, não. Estou tentando dar um exemplo para você entender. Igual a isso, tem várias outras empresas por aí afora também que o cara tem essa mentalidade. Não sei o quê, fica escolhendo, esse cliente eu não quero, isso assim eu não faço. Em vez de estar pensando em ajudar a sociedade, se colocar à disposição, ir lá até o seu cliente, tudo no carro. O cara só quer o que lhe convém. Não quer saber de fazer nada para ajudar o próximo. Sabe? Então é para vocês também, eu gosto de falar para... Daqui a pouco vocês estão se formando aí, daqui a pouco vocês estão cuidando da vida de vocês. Em algum momento, você pode pensar em abrir uma empresa para você. Então, gente, tenha essa mentalidade, né? De abrir o seu negócio para ajudar a sociedade. Que é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Esse era o recado que eu tinha dado. Eu fiz questão de repetir hoje, porque você tem que falar 1 milhão de vezes, tá? Mas vamos então aqui, pessoal, dar sequência aqui na nossa matéria. Esse evolutivozinho aí das organizações, eu gosto de falar que, embora parece que não faz parte do nosso assunto principal, que estamos falando de planejamento estratégico. Aí o professor vem falar da evolução das organizações. Isso aí eu até já vi lá em outra matéria, mas aqui é bom a gente recapitular, porque quando a gente está falando de administração estratégica, quando você está traçando estratégias para a sua organização, é muito bom você entender, gente, o estágio que nós estamos hoje
nesse mundo aí, com que as empresas hoje estão preocupadas? Como é que essas empresas hoje estão agindo com relação ao mercado, com relação à concorrência, com relação a uma série de coisas, tá? Para você entender, e para você entender o mundo atual, para você entender por que as empresas hoje agem de certa forma, é muito bom você entender como é que essas empresas vieram evoluindo, sabe? Isso faz parte. E outra coisa, para você poder também identificar certas coisas que empresas hoje estão fazendo e que elas estão meio atrasadas, elas estão trabalhando hoje como as empresas trabalhavam lá no passado. Então, por isso que é bom você entender. Então, aqui eu faço um resumo, um apanhado aí desse evolutivo, tá? Então, assim, vocês devem saber quando é que surgiu as empresas pelo mundo afora aí. Quando é que as empresas surgiram no mundo? As empresas, vocês devem ter estudado lá na sexta, sétima série lá. Vocês devem ter estudado a tal da Revolução Industrial, né? Então, começou por aí. Começou com a Revolução Industrial em 1850, mais ou menos, né? Não tem exatamente uma data que marca, né, o início da Revolução Industrial, mas mais ou menos com a 1850. Por quê? Antes de 1850 não tinha as máquinas nas empresas. As empresas eram grandes oficinas, mas tudo ainda naquele processo de manufatura. Tudo ainda trabalho feito à mão. Grandes oficinas manufatureiras. Até 1850, mais ou menos, o cenário era esse. A partir de 1850 apareceu o fenômeno da maquinofatura, as máquinas para a produção industrial. E aí, gradativamente, isso veio mudando as empresas ao longo dos próximos 50 anos aí, até que em 1900 a gente entrou aí na era da indústria, que é chamada industrialização clássica. O surgimento dessas empresas aí com o trabalho das máquinas, né? E então, gente, a gente pode falar aí que essas empresas... Não existe também uma data precisa, não, mas final dos anos 1890, lá no finalzinho de 1890 e tanto, 1900, que o mundo, né, começou a utilizar as máquinas para o processo produtivo. E naquela época, gente, para você ter uma ideia, nem existia ainda o RH nas empresas. O que acontecia lá na era da industrialização clássica? Nós estávamos em plena era da industrialização clássica, como o próprio nome já diz. O que era importante lá naquela época lá? Eram as máquinas que surgiram para revolucionar o processo produtivo. Então, o ser humano ele tinha muito pouca importância. Muito pouca importância. Essas empresas que surgiram, gente, elas tinham muitos homens trabalhando, mas os homens eram para tocar a máquina. O homem tinha pouca importância. Na verdade, o homem era mais um apêndice da máquina, alguém ali para tocar a máquina, para fazer a máquina trabalhar, e a máquina que produzia em larga escala e tal. Então, naquela época, a gente via, como está falando aqui, empresas muito verticalizadas, burocráticas, com a centralização no topo. Então, o ser humano tinha pouca importância. O que são empresas verticalizadas? Aquela pirâmide organizacional que você tem, tradicional, né? Você tem o presidente, vice-presidente, diretores, vice-diretores, gerentes, subgerentes, vai descendo a hierarquia das empresas, né? Até lá embaixo, o pessoal operacional. Então, essas empresas, elas tinham muitos níveis hierárquicos, tá? E o ser humano, o trabalhador mesmo, muito pouco valor. Então, nem existia, na verdade, o RH. Elas eram verticalizadas, muito burocráticas e a centralização no topo. As decisões, né, da empresa eram todas tomadas lá no topo, lá. A alta cúpula de administração é que tomava decisões, que mandava e tal, não sei o quê. Poder estava todo lá em cima. E existia nessa época o DP. O DP surgiu, né, exatamente para cuidar da parte burocrática, como é feito até hoje. O que o DP faz? O DP ele cuida da documentação para fazer o registro do funcionário, o registro do funcionário nos livros, né, de registro de empregado, aquelas coisas lá nos sites necessários
para se fazer os registros dos funcionários, ele cuida das folhas de pagamento, cuida do controle das horas extras, e no final do mês, para a confecção da folha de pagamento, quanto o funcionário vai receber, se tem que fazer algum desconto de alguma falta dele, ou se tem hora extra para pagar, faz ali a folha e paga o salário. Então, o DP, como é hoje mesmo, o DP existia só para cuidar dessa parte burocrática. E o ser humano tinha muito pouco valor naquela época lá. O importante eram as máquinas. Essas empresas vieram evoluindo gradativamente, e após a Segunda Guerra Mundial, né, mais ou menos também por volta de 1950, não tem também uma data precisa, né? Após a Segunda Guerra, aí o mundo começou a entrar num outro cenário, e também o que marcou essa época aí, por que se fala 1950? Porque em 1951 surgiu o primeiro computador do mundo, 1951. Ainda gente muito arcaico. Mas o computador veio evoluindo devagarzinho. E aí, no decorrer dos anos 50, no início dos anos 60, o computador começou a fazer parte de grandes organizações. Então, para você ter uma noção, né? Sempre que a gente vê lá esses filmes antigos na televisão, lá, aqueles documentários antigos, quando o homem pisou na Lua, né? 1969, a gente vê lá o filme do pessoal lá na NASA, controlando tudo, o pessoal lá na Lua, lá, já tinha os computadores. Só que nessa época os computadores eles eram específicos dessas grandes organizações governamentais, grandes empresas, mas já começou a haver uma mudança nas organizações e o ser humano começou a ter um valor maior, porque o pessoal já começou a entender, poxa, o ser humano é que cria o computador, o ser humano é que programa, o ser humano... Então, o ser humano, ele gradativamente, ele também foi tomando um valor maior dentro das empresas. Porque lá no início, nos anos 1900, lá, ele era só para ligar a máquina lá mesmo, para a máquina produzir e tal. Né? Tinha pouquíssima importância. Então, a partir dos anos 50 também, começaram a surgir os departamentos de RH das organizações, e já vieram trazendo novidades, como recrutamento e seleção, através de técnicas, o TID, que é o treinamento e desenvolvimento de funcionários, avaliação de desempenho, política de cargos e salários, todos esses subsistemas do RH começaram a se desenvolver aí ao longo dos anos 50, não foi exatamente nos anos 50, né? A partir dos anos 50, 1950, 1960, 1970, isso foi evoluindo, cada vez mais o ser humano foi tendo uma importância maior, as teorias da liderança também evoluíram bastante também. Para você ter uma noção, até 1930, 30 e pouco, a teoria de liderança que existia chamava teoria dos traços. Foi a primeira teoria de liderança, os primeiros estudos de liderança que surgiu na face da Terra. Sabe o que dizia essa teoria da liderança? Teoria dos traços? Que o ser humano, ele nascia para ser líder. Ou a pessoa nascia para ser líder, ou ela ia ser liderado. Por isso que ela chama teoria dos traços. O cara, segundo essa teoria, o cara nascia com os traços de líder. Traços físicos, porte físico mais avantajado e tal. Traços de personalidade, aquele camarada que gosta de chegar e assumir o comando das coisas. Não sabe, esses traços assim que o pessoal das empresas olhava e falava, esse cara é um líder, ele nasceu um líder nato. Era considerado o cara, ou ele nascia para ser líder ou não nascia. Então isso aí caiu por terra em mais ou menos em 1940, isso aí já passou de existir. Porque entenderam que qualquer pessoa tem capacidade de liderar. Ela pode ser treinada para ser um líder. Tem umas pessoas que elas já nascem, né, com um talento maior, sim, eu concordo e tal. Mas qualquer pessoa pode ser líder, ela pode se treinar para ser líder. A liderança é uma teoria que é ensinada hoje, tem uma matéria, liderança, na faculdade, não é à toa. Se não pudesse ensinar, não tinha nem a disciplina, né? Então, você pode desenvolver suas habilidades de liderança. E com isso, essas teorias de RH vieram evoluindo bastante, até que a gente chega em 1990.
e entramos aí na era da informação. Por que foi 1990 e não 2000? Professor, por que não foi de 1900 até 1950? Depois, por que não é de 1950 até 2000? Por que foi diferente de 1990? Não sei se algum de vocês aí já era vivo, já era grandinho e se lembra, né? Eu me lembro muito bem, porque eu sou mais velho que vocês, mas 1990 foi realmente um marco na nossa vida. Surgiu, a partir de 1990, surgiu o computador, popularizou-se. Surgiu na nossa vida os computadores. Não existia, não. Eu vivi minha adolescência toda aí nos anos 80, nem sonhava em ter computador. Internet, a gente nem sonhava ainda lá nos anos 80. A internet já existia. Mas onde existia a internet? Lá na NASA. A internet ela surgiu, sei lá, nos anos 70, nesse momento lá que o homem pisou na Lua, essas coisas aqui. A coisa deu uma evoluída muito grande, né? A coisa deu uma... Deixa eu só ver se está tudo bem aqui, que às vezes a minha internet cai. Ah, tá tudo bem. Na hora que minha internet cai, eu fico falando sozinho aqui. Então, pessoal, vamos voltar aqui. 1990 surgiu os computadores. A internet surgiu, sei lá, nos anos 70, mas era restrita a esses órgãos governamentais, NASA, aquela agência espacial russa, esses troços aí que usava já a internet. Nos anos 80, as empresas comuns, como meu pai, ele já tinha um pequeno negócio lá no interiorzinho de Minas. A gente nem sonhava em ter computador e internet, muito menos internet. Quando entrou nos anos 90, que nós começamos a ouvir falar em internet, nós seres humanos mortais. A gente começou notícia nas televisões, está chegando a internet vai mudar a nossa vida. A gente via aquilo e falava, gente, o que será essa internet? O que essa internet vai fazer? A gente nem imaginava para onde que isso ia caminhar, né? E aí, gente, eu me lembro direitinho, né? Lá nesse negóciozinho do meu pai, eu já ajudava meu pai. Em 1993, me lembro direitinho, começando meu pai lá, eu falei com ele, rapaz, a gente podia colocar um computador aqui no comércio. Ah, será? Agora parece que os computadores estão sendo vendidos agora, esse computadorzinho pequeno, né? Que os computadores dos anos 70 e 80 eram uns computadorzão grandão, com pouquíssima capacidade de processamento. Surgiu no início dos anos 90 esses computadores mais modernos, com a capacidade de processamento maior, e os comércios que começaram a comprar computadores para pôr nas empresas, até as pequenas empresas, igual lá. Meu pai tinha um pequeno negócio lá, falou, Milton, vamos pôr o computador, que a gente põe um sistema e já vai poder colocar o estoque, né? Nem era para usar a internet, não. Era para pôr um sistema de gestão, para pôr o estoque da empresa lá no sistema, para poder fazer a venda, já dar baixa automática no estoque. E compramos lá um computadorzinho, colocamos lá um sisteminha, cadastramos o sistema, começamos a utilizar. Mas gente, eu me lembro direitinho também, em 1995, também foi um outro marco também na minha vida. 1995, não sei se alguém de vocês aí se lembra, aí sim, eu estava lá trabalhando, o que aconteceu em 95? O cara que dava manutenção lá no computadorzinho para mim, lá na empresinha do meu pai, chegou lá um dia de tarde lá, falou, Eduardo, vou colocar hoje para você no seu computador a internet. Eu falei, nossa, o que é essa internet, meu Deus? Ele falou, não, internet você vai ver. Vou instalar para você aqui, hoje ainda você já vai estar usando a internet. Eu falei, nossa, aquilo eu já estava ansioso, já ficava vendo na televisão, internet, nem imaginava o que era a internet. Aí o cara instalou, ficou lá a tarde inteira, lá instalou a internet. Gente, mas era uma coisa arcaica demais. Mas muito arcaica, internet de escada. Não sei se algum de vocês aí chegou a ver o funcionamento de um troço desse. Era muito arcaico. Aí, tanto é que o cara instalou a internet lá, falou comigo. Eduardo, vamos fazer o seguinte, já está funcionando. Nem tinha negócio de Windows, esse troço, nem tinha isso não. Tinha... o navegador chamava Netscape. Guilherme usou esse troço. Nossa senhora, internet de escada, gente.
A gente ia usar a internet e o telefone não funcionava. Tinha que usar a rede telefônica. Fazia aquele barulhinho de conexão, conectava a internet, o telefone não funcionava. Era desse jeito. Aí o cara instalou e falou, o que você quer pesquisar? Aí eu falei, na época falei que eu era músico, né? E estava montando um negócio da banda, meia hora, só entrava meia hora. Não, vai escutando. O que aconteceu? O cara falou assim, o que você quer ver? Eu falei, procura então Raul Seixas. Eu era músico, queria umas letras lá do Raul Seixas, o negócio. Deixa eu pesquisar aqui, digitou lá, né? Raul Seixas. Gente, o negócio veio baixando assim, devagarzinho, a tela. A tela vinha baixando devagarzinho e falou comigo, vamos lá na esquina tomar um café? Comer um pastel lá? Vamos. Até dá tempo de carregar. Gente, eu não tô brincando, não. A gente foi lá na esquina, no bar da esquina, porque eu já tinha ficado lá o dia inteiro instalando aquilo, né? Fomos lá no bar da esquina, tomamos uma Coca-Cola com pastel, então 10 minutos, voltamos 10 minutos, o negócio estava acabando de carregar a página. Aí carregou. 10 minutos. Não tô brincando, não, gente. Não é brincadeira. 10 minutos é como se eu chegasse aqui, ó. Pensa bem, não tô brincando, não. Imagina eu chegar aqui agora, aqui, ó, digitar aqui, ó, Raul Seixas. Raul Seixas, ó. Não sei. Chance. Olha lá, né, ó. Então, eu quero entrar na página qualquer aqui, ó. Vamos supor que eu quero essa página aqui, ó. Vagalume de Raul Seixas, a letra do Raul Seixas. Isso aqui, ó, que foi aqui o piscar de olhos. Gente, 10 minutos. Não tô brincando, não. Ficou lá, aí eu fui lá, eu naveguei no negócio, vi as letras, e era tudo estático, só tinha as letras, só tinha a biografia do Raul Seixas, a história do Raul Seixas, e só. Não tinha nem as músicas em MP3. Não tinha vídeo, tinha nada. Foto, aí tinha fotos. Não tinha as letras das músicas, a história do Raul Seixas e as fotos do Raul Seixas, fotos de shows. Eu já vi aquilo, eu já fiquei louco. Nossa, que legal! Qualquer coisa que você quisesse pesquisar. Pesquisa outra banda aí. Aí botei o nome da outra banda, mais 10 minutos para carregar. Olha para você ver que coisa arcaica. Mas isso aí, gente, representou uma grande mudança, porque foi só no início que era muito, muito lento, muito devagar. Depois, vamos avançar um pouquinho para a gente entender onde isso chegou. Porque a partir desse momento também, as empresas do mundo todo começaram a se comunicar, fazer negócio com seus clientes no outro lado do mundo. Você pensa, então, olha só, talvez você nunca parou para pensar, mas nos anos 80, a empresa não tinha conexão com a outra empresa, com o cliente lá do outro lado do mundo. Lá. Ninguém vendia produto para o cliente do outro lado do mundo. Só existia o telefone. O único meio de comunicação mesmo que existia era o telefone. Quando a internet surgiu, virou uma rede de computadores interligada mundialmente. Matheus, você quer falar alguma coisa, querido? Virou uma rede de computadores mundial, e aí é que tá, isso veio evoluindo. No iniciozinho a internet era muito lenta, mas logo depois ela deu um avançozinho. Nos anos 2000 a coisa já avançou bastante, e as empresas começaram a fazer negócio com outro canto do mundo. Então, gente, isso evoluiu de uma certa forma que mudou radicalmente a forma das empresas fazerem negócio. Você pensa bem, o que aconteceu hoje? Então, vamos dar uma evoluída maior, né? Se você for parar para pensar, analisa aqui comigo aqui aonde que isso está chegando, e vamos tentar imaginar para onde que está indo. Isso é importante você ter isso na sua cabeça, as tendências do mundo aí, né? Esse bicho aqui que todo mundo hoje tem aí, o smartphonezinho, pensa comigo aqui, eu me lembro muito bem, a primeira vez que eu vi na minha vida o WhatsApp, porque foi assim, lá no 2005, 2006, eu já trabalhava numa empresa, aquela empresa que eu trabalhava em Copacabana, que a empresa já me deu um celular para eu trabalhar, que eu trabalhava na área de vendas. Mas era, gente, aquele Nokia, um tijolinho assim, pequenininho, chamado Nokia, que era só para discar e mandava mensagem. Ele já tinha mensagem de texto e ouvir música. Só isso, não era smartphone. Eu ligava para o cliente,
Aí eu trocava mensagem com os meus colegas de trabalho, saía de uma reunião lá num condomínio, lá eu mandava mensagem para o meu chefe lá, ó, a reunião foi boa, papapá. Já mandava mensagem, já estou voltando para a empresa. O cara falava, beleza, respondia, beleza, vem cá para a gente tomar um café. Só mensagem de texto. Aí em 2008, 2009, quando foi em 2011, eu já tinha um celular um pouquinho melhor, mas eu não usava WhatsApp. Eu me lembro que em 2011, eu estava conversando com um amigo meu lá na Barra da Tijuca, e eu vi ele usando o WhatsApp. Eu falei, ô, fulano, outro dia eu ouvi falar do WhatsApp, cara, eu não tenho ainda não, estou com esse celular meu aqui, mais antigo ainda, mas o que você faz nesse WhatsApp? Eu falei, estou me comunicando aqui com a minha tia lá na Bahia agora, mandando uma mensagem para ela aqui e tal. Eu falei, uai, mas mandar mensagem eu mando no meu também. Ele falou, não, mas o WhatsApp, eu posso mandar vídeo, posso mandar áudio, não sei o quê. Eu falei, olha, que bacana e tal, cara, uma hora quero sobrar um dinheiro, quero comprar um aparelho, vou instalar o WhatsApp. Então, em 2011, gente, ó, 10 anos atrás, foi quando eu conheci o WhatsApp. A gente não tinha esses smartphones. Aí eu me lembro que em 2013 foi quando eu comprei o primeiro smartphone, já com um modelo parecido com esses aqui. Comprei o meu primeiro smartphone, foi quando eu baixei o WhatsApp, quando eu instalei o WhatsApp, quando eu instalei também no meu smartphone o Facebook, esses aplicativos mais, né, de rede de comunicação, Instagram. Quando eu comecei a usar, 2014, é que essas coisas começaram a se popularizar. Eu lembro que eu já dava aula, né? A maioria dos alunos ainda não tinham smartphone, 2014, 2015. Olha para você ver, isso eu estou falando já de 6 anos atrás. Eu me lembro assim, que em 2015, eu me lembro direitinho, 2015 foi quando um dia lá que eu cheguei na minha turma lá, que estava assim, a grande maioria da turma já tinha o WhatsApp para eu poder montar grupo da turma no WhatsApp. Aí eu sei que alguns reclamaram, mas eu não tenho o WhatsApp, professor. Eram poucos alunos. Gente, isso tem 6 anos apenas. De lá para cá, gente, vamos parar para pensar o que o smartphone fez com a nossa vida. O smartphone hoje, gente, ele assim, mudou radicalmente a nossa vida. Mas mudou completamente tudo da nossa forma de viver. Hoje, para você ter uma noção, vamos raciocinar aqui comigo, ó. Tem um camarada que eu gosto muito dele, chama Marcelo Gleiser. Eu não sei se vocês conhecem Marcelo Gleiser. Alguém aí conhece Marcelo Gleiser? Ou ninguém conhece Marcelo Gleiser? Eu não conheço não, professor. Marcelo Gleiser, deveria conhecer. Olha aqui, ó, um dos maiores físicos e astrônomos do planeta Terra, brasileiro, cara carioca. O cara é do Rio de Janeiro. 2 livros que eu tenho dele aqui, ó. Só para mostrar aqui para você ver rapidamente aqui quem que é Marcelo Gleiser. Você deve conhecer ele. Quem assistia Fantástico muitos anos atrás? Ah, não, esse aí tem muitos anos. Ó, quem que é esse cara aqui, ó? Marcelo Gleiser. Ele hoje é um professor lá dos Estados Unidos, na faculdade dos Estados Unidos. Você vê a carinha dele aqui, ó. Então, não é esse cara feio aqui, não. Peraí. Para entrar para a profissão que mais cresceu nos últimos anos. Hi, everyone, and welcome to The Critical Point. I'm Marcelo Gleiser. Esse camarada. Por que eu estou falando dele? Esse cara, gente, é um dos caras mais inteligentes do planeta Terra. Ele é carioca, ele estudou física na PUC do Rio, terminou a faculdade de física, ele fez cosmologia na UF, e aí, gente, esse cara ganhou uma bolsa de doutorado na Inglaterra para estudar astronomia. E foi para a Inglaterra estudar astronomia. Se tornou um dos maiores astrônomos do planeta Terra e foi convidado para dar aula lá numa faculdade de Dortmund, nos Estados Unidos, uma das principais faculdades dessa área de astronomia nos Estados Unidos. O cara hoje é professor universitário dos Estados Unidos. Ganhou um monte de prêmios com esses livros dele, fez um monte de estudos aí na área de astronomia e algum tempo atrás, esse cara, sabe o que ele fez? Ele ganhou uma bolsa de 4,5 milhões de dólares
para fazer parte de um projeto nos Estados Unidos de estudo de vida em outros planetas. Então, hoje ele está lá nos Estados Unidos dando aula na faculdade e ele participa desses projetos lá de estudo para descobrir vida em outros planetas. Então, o cara, ele trabalha com os caras mais inteligentes do planeta Terra, lá, os maiores físicos, os maiores astrônomos do planeta Terra. Então, um tempo atrás, ele veio no Brasil fazer uma palestra, estava lançando um livro, e veio aqui no Brasil lançar o livro, fazer uma palestra. Aí foi chamado para fazer uma palestra numa faculdade aqui do Rio. Então, ele ia passar uma tarde lá, fazendo a palestra dele, auditório cheio lá na faculdade lá e tal, né? O cara, ele é muito famoso e tal. No início da palestra, uma pessoa lá perguntou para ele, Marcelo, né? Você que estuda muito essas coisas de vida de outro planeta, não é um físico, astrônomo, tal. Uma coisa que eu tenho curiosidade, a gente vê nesses filmes, a gente vê esses ciborgues. A gente vê lá um cara que é meio máquina, meio homem. A nossa geração vai chegar a ver um ciborgue, um robô, um cara que é meio máquina, meio homem. Aí sabe o que ele falou? Olha que coisa interessante. Ele falou assim, ó, eu vou fazer uma brincadeira com vocês aqui, que eu vou provar para vocês que nós já estamos virando um ciborgue. Vocês aqui ainda não perceberam. Nós, na verdade, nós já somos um ciborgue. Vou fazer uma coisa aqui com vocês, ó. Hoje, a tarde inteira, aqui ao longo da minha palestra, eu quero que você troque o seu celular com a pessoa do seu lado. Você vai trocar, cada um de vocês, troca o celular com o seu vizinho aí, com a pessoa do seu lado. E a tarde inteira, você vai ter que usar o celular da sua pessoa ao lado. Gente, aquilo foi um pânico. Todo mundo ficou assim, sem saber o que fazer. Tinha uma menina lá na plateia que ela até parece que ela abraçou o celular dela assim, com quem quer dizer assim, não, eu não vou trocar meu celular com ninguém, não tem jeito. Aí ele viu, todo mundo se assustou. Ele falou, não, gente, calma, é brincadeira, não é preciso trocar o celular, não. Só estou querendo fazer você raciocinar uma coisa. O seu celular hoje, ele já é uma extensão de você. Nosso celular, realmente, ele já é uma extensão nossa. Ele só não está enfiado dentro da nossa cabeça. Mas ele já faz parte da nossa vida, já faz parte do... É um outro cérebro, ele é um cérebro externo que nós temos, o nosso celular. Ele já faz parte da nossa vida. Você não consegue fazer mais nada. Você não consegue fazer mais nada na sua vida sem o seu celular. Tudo hoje, qualquer coisa que você vai parar para pensar, você vai lá no celular, você pesquisa, você quer suas informações, elas estão todas no celular. Sua vida inteira, ela está toda dentro do celular. Tudo, você faz tudo pelo celular. Então, olha para você ver, a gente às vezes não para pensar, né? Mas realmente é mesmo. Quando eu tinha, gente, olha só, quando eu tinha aquele celular Nokia que eu falei, que a empresa me deu, naquela época acontecia muito, era comum eu esquecer o celular em casa, que era aquele celularzinho só para ligar. Eu pegava a minha bolsa, saía para o trabalho, a hora que eu chegava lá na empresa... Aí que eu ia ligar para alguém, ia ligar para o cliente, que eu ia procurar meu celular, nossa, esqueci o celular lá em casa. Pronto, aí também eu não ia voltar em casa, aí eu passava o dia sem o celular, mas eu não perdia muita coisa, não. Eu ficava um dia sem poder ligar para o cliente, porque aí eu pegava um outro celular da empresa. Agora, hoje, gente, olha o que aconteceu com a nossa vida. Não tem jeito mais de eu esquecer o celular em casa, acabou. Nunca mais eu esqueci o celular em casa, porque não tem jeito. Eu saio daqui da minha casa aqui, ó, a hora que eu saio da porta ali, eu aperto o elevador, eu já fico no meu celular fazendo minhas coisas, eu já vou respondendo mensagens, eu já vou enviando mensagens, eu já vou mandando mensagem para o cliente, eu já vou mandando mensagem para o cara lá da empresa, eu já vou vendo nas redes sociais, o elevador chega, eu desço o elevador mexendo no celular, eu vou lá para o ponto do ônibus, pegar o ônibus, eu fico lá no ponto do ônibus mexendo no celular, 24 horas por dia mexendo no celular e não tem jeito, eu preciso dele. Eu não estou ali brincando, não, o tempo todo eu estou mais trabalhando. Estou me comunicando com as pessoas, estou vendo coisa na rede social, estou postando coisa nas minhas redes que é importante para mim. Então, não tem nem jeito mais de eu esquecer o celular em casa, porque ele já faz parte. É a mesma coisa eu sair de casa sem meu braço, não tem jeito, ele faz parte do corpo, o celular também. A gente vai dormir até o último segundinho seu, antes de você dormir lá, você está lá futucando seu celular. Aí você dorme, o celular do lado. No outro dia você acorda, primeira coisa, pegar o celular, ligar ele
ir lá já ver se tem alguma mensagem. É desse jeito que está a nossa vida. E outra coisa, tudo hoje você faz pelo celular. Você compra produtos, você se comunica com as empresas, tudo é... Então, para onde que caminhou a nossa vida, gente? Então, e isso deu um reflexo muito grande na forma como as empresas trabalham. Então, o que aconteceu? As empresas hoje, gente, estão perdendo cliente para um site lá do Canadá, para um site lá do Japão, para um site da China. E o modo das pessoas consumirem produtos, se comunicarem, também mudou completamente. Eu fico vendo, por exemplo, o pessoal da geração mais nova, vocês aí, eu fico vendo meus filhos, eles não compram mais na loja. Eles compram só pela internet. Tem prazer de comprar pela internet. Passa na porta da loja que tem o produto lá, não compra, chega em casa, aí que ele vai comprar o produto de um site lá do Japão. Então, assim, hoje, se for parar para pensar, você monta uma empresa aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, monta lá uma loja de calçados, né? Lá no Rio de Janeiro, monta sua loja de calçados e tal. Você está lá, não vende quase nada, você está perdendo venda para as empresas da China, para as empresas do Japão, dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália. Os consumidores estão deixando de comprar na empresa aqui para comprar lá no site, do outro lado do planeta Terra. É impressionante, sabe? Então, hoje, como é que as empresas passaram a pensar? O que é a coisa hoje mais importante que existe dentro das organizações? Não são mais as máquinas, não são mais os equipamentos, é o ser humano. Sabe por quê? Porque o ser humano, porque as empresas elas sentiram uma necessidade muito grande de se reestruturar completamente para viver nesse mundo globalizado, nessa concorrência medonha. As empresas foram obrigadas, nós temos que reestruturar, nós temos que reduzir custo, nós temos que mudar a forma de produzir, forma de atender cliente, mudar tudo. E quem traz a inovação para dentro da empresa? Não são as máquinas que trazem a inovação, é o ser humano. O ser humano passou a ser a chave da atenção. Então, olha que mudança drástica, mas assim, uma mudança muito drástica nas empresas. Porque a máquina trabalha, a máquina é importante, mas quem que projeta a máquina? Quem que programa o sistema da máquina lá? Quem que programa o computador? É o homem. Quem que cria um sistema inovador? É o homem. Então, se a empresa quer continuar competitiva no mercado, se a empresa quer continuar aí existindo no mercado, ela precisa da inovação, ela precisa se inovar, ela precisa mudar seu processo produtivo. E, para isso, ela precisa do ser humano. E quem atende o cliente é o ser humano, quem fabrica o produto é o ser humano. Então, o ser humano tomou uma dimensão muito grande. Então, aí nessa época que o RH passou a ter uma importância muito grande dentro das organizações. O RH mudou completamente. A importância do RH não é só mais aquela questão de recrutamento, seleção. Você tem que recrutar os melhores profissionais. As empresas querem os melhores profissionais, então tem que ter um processo de recrutamento dentro de técnicas que funcionam realmente, que a gente possa atrair os melhores candidatos para o nosso processo seletivo. Treinamento e desenvolvimento não é só mais aquele treinamentozinho igual antigamente, fazer uma palestra, não. Você tem que treinar mesmo o funcionário, porque o funcionário tem que estar preparado para essa modernidade do mundo, para atender bem o cliente, para trazer inovação para dentro da empresa. Então, foi uma mudança revolucionária. E uma coisa muito importante, as empresas se reestruturaram. Tem uma coisa que aconteceu que está aqui, ó. Isso aqui, ó, as empresas passaram por processos de downsizing e reengenharia. Quem que sabe me dizer o que é downsizing e reengenharia? Ó, vou botar aí esses termos escritos aí, ó. Não vale lá no Google. Reestruturação, professor? Oi? Reestruturação de processos? Sim, tá ligado à reestruturação de processos. Mas downsizing, se eu te perguntar se downsizing e reengenharia é a mesma coisa, Alan? Eu acho que não. Você saberia me dizer a diferença de um para o outro? Então, downsize deve ser a teoria de como você desenha o processo. Vamos supor, o estruturamento de RH.
Hoje o RH, antigamente tinha o gerente de RH, o supervisor e o analista. Aí agora, na reestrutura, na reengenharia, é o gerente e os analistas de RH, entendeu? No modo tático, estratégico operacional, assim. Posso estar falando besteira, mas... Não. O que você falou tem sentido. Só que o conceito de downsizing, eu vou passar então para vocês, que isso é importante. E quando a gente for falar de análise de ambiente, empresas, coisas, é bom, ó, eu tenho um materialzinho aqui bacana que eu mando depois para você separadamente. Ó, deixa eu ver, tá? Deixa eu já mandar logo de uma vez, quer ver aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, então, o que vem a ser downsizing e reengenharia. Olha só. Isso aqui, ó, lembra, deixa eu voltar naquele desenho lá, lembra que eu falei aqui com vocês agora há pouco, ó, nesse slide que eu falei assim, ó, as empresas eram muito verticalizadas, lá nos anos 1900, eu tinha explicado isso aqui, né? As empresas eram muito verticalizadas, elas tinham muito níveis hierárquicos, né? Então, ó, essas empresas, se você fosse olhar, fazer um desenhozinho da pirâmide organizacional, olha aqui, ó, nas eras clássicas e neoclássicas, você tinha muitas camadas hierárquicas. Tinha o presidente lá em cima, depois vinha vice-presidente, depois vinha diretores, né? Tinha diretor financeiro, tinha lá o... Olha para você ver como é que eram as empresas. Você tinha o vice-presidente financeiro, vice-presidente de RH, vice-presidente de marketing, vice-presidente de produção, mas não sei o quê. Isso em grandes organizações, né? Aí você tinha o diretor, tinha o diretor financeiro, diretor de marketing, diretor de RH, diretor de produção. Aí tinha o vice-diretor de RH, vice-diretor financeiro, vice-diretor de marketing. Aí tinha o gerente financeiro, gerente de marketing, tal. Aí tinha o subgerente financeiro, subgerente de RH. Gente, eram tantas camadas hierárquicas até você chegar lá embaixo, no pessoal da linha de frente aqui embaixo, que é o pessoal que está ali na linha de frente com o cliente, né? Então, gente, o que acontecia? O que acontece? De repente, não quer dizer que isso era errado, não. De repente, lá no início, nos primórdios das empresas, lá em 1990, 1950, de repente fazia sentido as empresas serem desse jeito. Fazia sentido, de repente, por causa do processo produtivo dentro das organizações. Só que com essa modernidade toda, a partir dos anos 90, veio globalização. As empresas fazendo negócio com o mundo todo, empresas vendendo produtos lá para o outro canto do planeta, a competição se acirrou demais. As empresas se viram obrigadas a se reestruturar completamente. Então, o downsizing ele surgiu mais ou menos por volta de 94, 95 aqui no Brasil, quando se começou as empresas todas a passarem por um processo de downsizing, que é diferente do processo de reengenharia. Vou explicar depois a diferença dos dois. O processo de downsizing foi o seguinte, as empresas, elas vão passar por um processo de reestruturação, então nós precisamos enxugar, precisamos achatar. Downsizing significa um achatamento da pirâmide. Eliminar cargo, não é cargos não, gente, é níveis hierárquicos completos. Vamos eliminar. Para que eu preciso de vice-presidente? Para que eu preciso de vice-diretor? Para que a empresa, a mentalidade começou a ser essa? Por que a nossa empresa precisa de subgerente? Então, se você pegar hoje empresas modernas, você vai nessas multinacionais aí, essas empresas modernas, que já passaram por toda essa reestruturação, você tem uma pirâmide bem enxuta. Você tem lá o presidente, os diretores, os gerentes, supervisor e assistente. Pode ter mais uma ou outra camada aqui, entre alguma dessas aqui. Não quer dizer que tem que ser isso aqui, não. Mas você eliminou aquele negócio de vice-presidente disso, vice-presidente daquilo, vice-diretor, sabe? Porque primeiro você enxuga um custo medonho. Então, ó, vamos olhar, nós vamos ver as vantagens todas aqui, mas vamos começar a pensar. Você enxuga um custo, gente, que você não imagina o custo que é enxugado aqui. Sabe por quê? Ó? Quando eu estou falando de eliminar os vice-presidentes da empresa, pensa bem comigo aqui, ó. Tem um vice-presidente para cada setor que tinha nas organizações. Tinha o vice-presidente financeiro, vice-presidente de marketing, vice-presidente de RH, vice-presidente de produção.
Cada vice-presidente tem a sua secretária. Cada vice-presidente tinha o seu assistente. Então, se eu estou eliminando um vice-presidente, eu estou eliminando a secretária desse povo todo, estou eliminando os assistentes desse povo todo, o espaço onde aquele vice-presidente, que é o vice-presidente, uma sala enorme dentro da empresa, aquela sala pode ser bem aproveitada para outra coisa. Então, olha só, estou eliminando espaço físico, estou ganhando espaço físico, reduzindo drasticamente os custos. Da mesma forma com o vice-presidente. Eu tinha um vice-presidente financeiro, esse vice-presidente tinha a secretária dele, tinha o assistente dele, o assessor dele. Então, eu estou eliminando o custo do vice-diretor, do assistente dele, do secretário dele, do assistente dele, do espaço físico dele, dos equipamentos dele, de gente para dar manutenção naqueles equipamentos dele. Olha quanto custo que economiza. E aí, gente, tem uma coisa. Quando eu falo de eliminar uma camada hierárquica completa, aí muita gente já pensa assim, que é isso, professor? Mas aí está gerando desemprego. Isso aí é ruim para o país. Esse processo de downsize, então, é prejudicial para o outro lado. Porque você está dispensando pessoas. Mas aí, pessoal, olha só. Analisa comigo uma coisa aqui. Deixa eu te explicar. Aqueles vice-presidentes de empresa lá, se você for parar para pensar, aqueles vice-presidentes de empresa lá, eles, na verdade, eles já estão se encostando já. Aquele vice-presidente é um cara que, na verdade, ele deve estar pedindo para ser mandado embora, se você quer saber. Sabe por quê? As pessoas, elas vão trabalhando, vão adquirindo bagagem, adquirindo conhecimento. Isso é uma coisa que vocês vão ver daqui 20 anos o que eu estou falando para vocês. É um processo que aconteceu comigo. A gente trabalha. Quando a gente acaba de se formar, a gente está louco para arrumar emprego, está louco para trabalhar. Aí você trabalha, assistente de não sei o quê, trabalha. Aí vira lá um supervisor, aí trabalha mais 8 anos da sua vida, aí é promovido gerente. Aí trabalha mais 10 anos como gerente. Aí você vai sendo promovido, vai subindo. Chega um certo ponto que você já está querendo mais. Eu não estou falando de se aposentar, não. De repente abrir uma empresa de consultoria. Você já adquiriu conhecimento, já fez cursos de todas as formas. Você já fez mestrado, você já fez seu doutorado, você já tem não sei quantos MBA, você já tem... Aí você já tem um dinheiro no seu fundo de garantia lá altíssimo. Então, gente... Se esse presidente ali daquela empresa que eu estou falando, imagina lá, um vice-presidente financeiro. Se é o cara que ficou a vida inteira numa empresa só, gente, ele deve, e chegou a ser vice-presidente, ele tem um salário astronômico e o fundo de garantia que ele tem lá na caixa lá é um valor astronômico. Um cara desse, um vice-presidente desse, ele tem lá na caixa, lá no FGTS dele, sei lá, uns 200 mil reais, 150 mil, 200 mil reais, deve ter lá de fundo de garantia, 200 mil. Aí a empresa manda ele embora. Gente, a indenização a indenização da rescisão trabalhista dele dera 1 milhão. Passa de 500 mil reais. Aí, na verdade, às vezes é tudo que o cara quer na vida dele. Ele já está querendo virar um consultor, abrir sua empresa de consultoria. Aí o cara pega uma bolada dessa aí de 400, 500 mil reais da indenização, ele ajeita a vida dele toda. Monta a empresa, estrutura a empresa dele toda, começa a trabalhar. Aí ele não vai trabalhar mais para os outros, vai trabalhar por conta própria. Então, na verdade, às vezes é tudo que o cara quer. Vice-diretor também. E para a empresa, gente, além da economia de custo, a empresa ganha ela reduz a burocracia. Porque pensa bem aqui comigo, ó. Essa empresa antiga aqui, ó, imagina só, a burocracia que não era internamente aqui, ó. Por exemplo, o pessoal daqui de baixo, o assistente aqui, gente, vamos supor que o assistente estivesse, espera aí um pouquinho, deixa eu voltar aqui. O assistente está com um problema lá para resolver para o cliente. Aí o assistente, para resolver aquilo, naquela empresa antiga,
Tudo precisava do aval da diretoria, do presidente da empresa. Era tudo muito burocrático. O poder de decisão estava tudo aqui em cima. Aí imagina uma coisa que precisava do visto do presidente. O assistente tinha que passar para o supervisor passava aquilo para o gerente, tinha que fazer um memorando, né? Aí de cada nível que ia subindo, o cara tinha que fazer um memorando, passar para o subgerente passava para o gerente passava para o vice-diretor, o vice-diretor passava para o diretor, até que o negócio, 2 dias depois, chegava lá no presidente, aí o presidente dava o aval dele, beleza, está autorizado, pode autorizar. Aí passava para o vice-presidente, passava para o diretor, passava para o vice-diretor, passava para o gerente, até a coisa chegar no assistente. E nisso o cliente está lá esperando a empresa tomar a decisão, para ver se vai poder resolver o problema dele. Então essas empresas, elas eram muito engessadas, muito burocráticas. Então a empresa aqui, essa empresa aqui, o que aconteceu? Primeiro que você aproximou o presidente e diretor, os dois lá em cima que tomam as decisões da empresa, eles ficaram mais próximos do pessoal lá de baixo, se comunica melhor. A comunicação na empresa mudou-se radicalmente. E eu não sei se você já viu como é que são as empresas modernas hoje. Eu não sei se você já viu, as empresas modernas hoje, elas não têm nem mais salas fechadas para os gerentes mais não. Quer ver? Passa um videozinho aqui para vocês aqui, que você vê que bacana. Deixa eu ver se eu acho ele fácil aqui. Deixa eu ver se eu vou lembrar o nome da empresa. Gente, vê se vocês vão ouvir o vídeo aí. Esse aqui é o presidente da empresa, dessa Avan. O cara foi dar um passeio por dentro da empresa dele para mostrar para o pessoal a empresa. Olha só que coisa. Com o Patinex, aqui trabalham 1000 colaboradores para cuidar de todas as lojas e de todas as nossas empresas do grupo. Vamos juntos. 1000 pessoas. Como isso aqui funciona. Olha só, aqui era um shopping antigamente, nossa escada linda, maravilhosa. Vou mostrar para vocês, são 15.000 metros quadrados, são 1000 colaboradores. Aqui embaixo nós temos uma região de convivência que estão arrumando. Quero mostrar para vocês aqui o call center, tudo bem? Call center, opa, tudo bem? Olha ali, não tem divisória entre os setores, Não sei se vocês estão percebendo. 200 pessoas trabalham aqui no nosso call center. Agora vamos mostrar o segundo piso. Vocês vão ficar impressionados. Aqui a nossa marca aqui em cima. Aqui são 7.500 metros. Olha só, aqui funciona a contabilidade. Olha lá, contabilidade, Você vê que não tem a sala do gerente de contabilidade, não tem separação entre as pessoas, Aqui a construção, área de construção de lojas. Cada sala tem um nome. Olha só que lindo o nosso escritório. Tudo organizado. Aquelas salinhas que você vê fechada ali dentro ali de vida, que são salas de reuniões ali. Quando um funcionário quer fazer uma reunião com o cliente, vai lá para a salinha de reunião. Mas não tem divisória entre os funcionários. Com transparência. Olha aqui o pessoal trabalhando. Setor de compras, de marketing, desenvolvimento de produtos. São 1000 colaboradores espalhados sem divisórias. Salas de reuniões, todas de vidro. Olha só que coisa linda. E de novo nossa recepção. Chegando a minha mesa. Gente, olha lá. Não vão se assustar. Ele vai chegar na mesa. Esse é o presidente da empresa. Olha lá a mesa dele, onde é que ela fica. Fica no meio de todo mundo. Sem divisória, sem diferença. Aqui está o nosso sino. E aqui eu sento e vejo esse lugar lindo e maravilhoso. Por isso, o sucesso da Avan. Uma empresa simples, humilde, muita transparência e que todo mundo trabalha para fazer o seu melhor. Obrigado. Espero que tenha gostado. Nossa, que bacana, professor! Gente, então, as empresas modernas hoje, elas passaram por uma reestruturação completa. E hoje, você viu ali, as empresas hoje, por exemplo, antigamente, você tinha lá um gerente da empresa, o cara ficava trancado dentro da sala dele. Não saía da toca lá quase que para nada. O que isso era prejudicial? A comunicação, né?
você às vezes estava com um documento importantíssimo que você tinha que levar para o gerente assinar. Aí o funcionário chegava, o gerente estava trancado dentro da sala dele. Aí o funcionário não sabia se ele estava ocupado, se podia bater, de repente se interromper alguma coisa, não sabia. De repente o cara estava lá à toa, fazendo nada lá dentro, estava lá mexendo no computador, fazendo alguma coisa. E o funcionário precisando lá do visto dele, mas via a porta dele trancada, falava, amanhã eu venho cá para ele dar o visto aqui no negócio. Então, hoje nas empresas modernas isso acabou, porque todo mundo, e o presidente da empresa está ali no meio de todo mundo quiser ir lá na mesa do presidente tratar de algum assunto com ele, o cara levanta, presidente, posso falar com o senhor aí? Pode, vem cá, o cara chega lá, qualquer um dos funcionários vai lá direto no presidente da empresa, nos gerentes da empresa. Isso é uma empresa, uma estrutura moderna de uma empresa, você viu? Isso tudo vem vindo com esses conceitos de downsizing e tal, enxugou quadro, enxugou pessoas, eliminou cargos, eliminou esses vice-presidentes, eliminou vice-diretor. Então, você tem uma empresa que se comunica melhor, você tem redução de custos, você tem... esse pessoal aqui de baixo, ó, eles se sentem mais valorizados, mais motivados, porque eles estão mais próximos dos diretores e do presidente. Aquelas empresas antigas, gente, eu vivi um pouquinho disso lá no passado lá. Tinha empresa lá que o cara, ninguém conhecia o diretor da empresa, ninguém via, ninguém tinha acesso. Ninguém sabia, nem sabia quem era o presidente da empresa, não tinha acesso nenhum ao presidente, diretor, eram os bichos que ficavam escondidos lá nos cantos deles lá. Ninguém tinha acesso. A empresa moderna hoje, esse pessoal daqui de baixo, eles convivem com os diretores da empresa, então isso motiva. Gente, todos vocês, eu tenho certeza que vocês estiverem no mercado de trabalho, trabalhando, é a melhor coisa que tem, deixa a gente, parece que mais engrandecido, você tratar de um negócio lá direto com o diretor da empresa, você sentar na mesa com o diretor da empresa, tomar um café com o diretor da empresa, trocar uma ideia com o diretor da sua empresa, sabe? Você tem a impressão de que você realmente está participando do processo da empresa. Agora, aquelas empresas antigas, você ia trabalhar, o cara te dava uma mesinha lá no canto, escondido lá, e só te entruxava de troço para fazer lá, você tinha que fazer o que a empresa mandava, você não tinha contato com ninguém, não conversava com ninguém, não tinha possibilidade de dar opinião em nada, a empresa não queria nem te ouvir, queria só que você fizesse a sua tarefa lá, pronto, acabou. Então, isso já mudou completamente. Então, olha só, tem um textozinho aqui que depois você vê falando, está falando o que eu falei, eliminação das camadas, dos processos desnecessários que engessam a empresa, né, lá, e atrapalham a tomada de decisão, com o objetivo de criar uma empresa mais eficiente, mais enxuta. Vendo lá? Então, olha lá, ele fala que a curto prazo, esse processo envolve invariavelmente demissões. Tem o lado ruim da coisa, né? Mas, como eu falei aqui, você tá eliminando o pessoal lá de cima, que, na verdade, muitos deles estão mais querendo mesmo se desligar da empresa, estão querendo viver a vida própria deles, montar a empresa deles, né? E isso também não é feito da noite para o dia, né? A empresa, para passar por um processo de downsizing, ela fica aí 1 ano se planejando, é um planejamento longo, isso vai ser comunicado para a empresa, as pessoas vão saber que a empresa vai passar por downsizing, quem vai ser desligado, ela se prepara para aquilo. Mas depois que a empresa se preparou, passou, fez o processo de downsizing, olha lá, redução de custo, reestruturação organizacional, e olha que quantidade de vantagem que isso traz. Primeiro, vantagem para as empresas, melhoria acentuada no processo, no sistema de comunicação. Aquela empresa antiga não tinha comunicação nenhuma, era uma empresa muito verticalizada, que o pessoal lá de cima não se comunicava com o pessoal lá de baixo. Agora você aproximou os dois, né, os diretores, os dirigentes do operacional ficaram mais próximos e eles se comunicam, você rompeu as barreiras. Agilização nas decisões. O cara precisa tomar uma decisão, ele vai direto lá no presidente da empresa, presidente, ó, tô com um negócio aqui que eu preciso aprovar para o cliente, presidente, olha, beleza, pode aprovar. Acabou. Não tem mais aquele negócio de ficar subindo degrau e descendo degrau. Redução de custos drasticamente. Definição mais clara dos objetivos e das responsabilidades. Sabe por quê? Olha para você ver quanto ganho, né? Pensa comigo aqui, ó. Nessa empresa aqui, antiga, ó, nessa empresa aqui, às vezes não ficava claro a responsabilidade de uma certa coisa lá.
era do diretor ou do vice-diretor, aquela responsabilidade? Tinha determinada coisa, que era a responsabilidade do gerente ou do subgerente. Sabe? Aí acontecia um problema, a hora que o troço dava um problema lá, você não sabia de quem era a responsabilidade, porque não estava claro as responsabilidades de cada um. Agora aqui não, ó. O negócio ou é responsabilidade do diretor ou é do gerente. Acabou, tem menos pessoas para você. Então, fica as responsabilidades mais claras. O que é responsabilidade do presidente, o que é responsabilidade do diretor, o que é responsabilidade do gerente. Pronto, acabou. Outra coisa, olha aqui, ó. Transformação da burocracia em uma empresa dinâmica, um espírito inovador. E agora, para as pessoas, do outro lado, ó, novos desafios e maior dinamismo, né? Porque você tem aquelas pessoas que vão se desligar da empresa, que é ruim, mas aquelas que ficam, elas vão ganhar mais responsabilidades. Por exemplo, o cara que era o diretor, ele vai assumir um monte de responsabilidade que era do vice-presidente. O cara que é o gerente que ficou, vai assumir várias responsabilidades do vice-diretor, né? Vai dar maior realização pessoal para as pessoas, ganho de status. Você está lá mais próximo com o pessoal de cima da empresa, agilização, desenvolvimento de carreira, construção de uma nova lealdade, você vai ser mais leal àquela empresa. E ainda, ó, repasse da redução de custos. Não quero dizer que vai aumentar o salário daquelas pessoas, não, mas todo mundo vai ganhar, porque a empresa vai enxugar custo, mas é muito custo que vai enxugar. E aquele dinheiro que está enxugando vão ser passado para o resto ali, em formas de melhores equipamentos, salas, né? Vai redistribuir aquelas salas que antes eram dos vice-presidentes, vão redistribuir os espaços, os equipamentos, as funções de cada um. Então, olha quanto ganho tem. Agora, para encerrar essa primeira parte, para eu dar um intervalinho, qual a diferença da reengenharia? Vamos tentar entender agora, para você poder sair desse primeiro tempo aqui com a visão clara do que é downsizing, o que é reengenharia. Eu gosto de deixar isso claro, gente, porque não é brincadeira, não. Se você for pesquisar na internet, aí você vai ver um monte de site, um monte de vídeos, que as pessoas dão um conceito errado, elas falam uma coisa errada. Outro dia eu estava procurando um vídeo aqui para passar para uma turma minha, começava o vídeo, o cara falando assim, um consultor de empresa, o cara falando, o conceito de downsizing, que também é chamado de reengenharia, eu já falei, opa, peraí, nem vou passar esse vídeo para os outros. Eu até tinha gostado do conteúdo do vídeo, mas eu falei, nem vou compartilhar esse vídeo com os alunos, porque o cara já começa falando errado. Conceito de downsizing, que também pode ser chamado de reengenharia, não está certo, por quê? São processos diferentes. O downsizing, ele é eliminação de camadas hierárquicas. E a reengenharia, ela acaba sendo uma consequência do downsizing. Porque quando você elimina cargos, elimina camadas, na verdade, não é só eliminar cargos, quando você elimina camadas hierárquicas, como eu falei aqui, aquelas funções que antes eram do vice-presidente vão passar para o diretor que sobrou, não é? Então, você vai ter que redesenhar os processos internos, vai haver um redimensionamento interno. Aquelas funções que eram dos vice-diretores vão passar para os gerentes. O gerente vai assumir novas funções. Os diretores vão assumir novas funções. Então, você tem que fazer um redesenho dos processos internos, que é diferente do processo de downsizing. A reengenharia é a consequência. Para você entender, olha lá, eu gosto de dar um exemplo para que isso fique claro para você e para que você entenda que a reengenharia é diferente do processo de downsizing. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui, ó. Tem uma empresa, isso foi um caso real, lá no Nordeste, era uma concessionária que vendia carros. E essa concessionária vendia tanto carros novos quanto carros usados. Vendia muito, era concessionária, esse é um caso verídico. Ela vendia, e ela tinha 8 vendedores. 8 vendedores, eram 4 vendedores para carros novos e 4 vendedores para carros usados. 8 vendedores. E aí veio essas crises, veio todas essas crises aí e tal, a empresa
querendo enxugar custos, querendo modificar, se reestruturar, né, para poder superar a crise. E outra, né? Veio essa crise e as vendas da empresa também caíram. Vendia lá tantos mil carros por ano, caiu pela metade o negócio. Então, as vendas de carro caíram, a empresa falou o seguinte, olha só, nós vamos ter que enxugar custos. Nós não precisamos mais de 8 vendedores. Tinham 8 vendedores. As vendas caíram pela metade, nós não precisamos mais de 8 vendedores. 4 vendedores dão conta do recado. Se a gente manter 4 vendedores, já tá bom. Agora, esses outros 4 vendedores, nós também não queremos desfazer deles, porque eram bons profissionais. Eram boas pessoas, bons profissionais. A empresa falou, eu não quero dispensar esses 4. Eu preciso reduzir o quadro de vendedores, mas eu quero aproveitar esses 4. Então, vamos fazer o seguinte, vamos descobrir. O RH, chamou o RH e falou, eu quero que você descubra, dentre esses vendedores aqui, esses 4 que a gente ia desligar, eu não quero desligar. Quero que você descubra outras habilidades que eles têm, que às vezes eu posso alocar eles em outras áreas. E o RH fez um estudo com esses 4 vendedores e descobriu que um daqueles vendedores tinha uma habilidade tremenda para lidar com pessoas, para essa área de RH. E o RH estava passando por uma reestruturação, estava precisando de gente. Falou, então beleza, a gente pega esse vendedor e vamos realocar ele lá no RH. Beleza. O outro, aí o RH descobriu que ele tinha uma habilidade tremenda para mexer com sistemas de processo, de sistema. O cara estava fazendo curso de informática. Falou, beleza, nós estamos precisando de uma pessoa na área de informática da empresa para desenvolvimento de sistema. Então, já vamos pegar esse vendedor e colocar ele no sistema. Pegou o outro, também fez a mesma coisa, pegou o quarto, fez a mesma coisa, realocou os 4 em outros setores, pronto. A empresa resolveu o problema dela sem precisar dispensar ninguém. Ótimo. Aí eu te falo, ó, essa empresa, ela fez uma reengenharia. Ela redesenhou seus processos internos. Não concorda comigo? Agora, ela fez um downsizing? Não. Isso que ela fez não é downsizing. Ela não eliminou uma camada hierárquica inteira. Ela não eliminou a camada lá dos vendedores, não. Ela reduziu o quadro de vendedor, pegou 4 pessoas de um setor, realocou em outros setores. Ela fez uma reengenharia interna, mas não houve downsizing. Então, por isso é que eu falo, o downsizing ele não é a mesma coisa que reengenharia. Você, ó, presta atenção, você pode fazer uma reengenharia sem fazer o downsizing. Eu faço uma reengenharia, redesenho dos processos internos, sem fazer um downsizing. Agora, sempre que eu faço um downsizing, é muito provável que você tenha que fazer uma reengenharia, redesenhar os processos. Porque você está eliminando uma camada hierárquica inteira, você tem que fazer um redesenho dos processos internos. É muito difícil você fazer um downsizing sem fazer uma reengenharia, tá? Mas você percebeu que são coisas distintas? Você não pode falar que downsizing é a mesma coisa que reengenharia, não. Gente, deu para entender isso? Ficou claro? Sim, professor. Eu sei que eu Sim, professor, tranquilo. Perdi muito tempo nesse slide aí, mas eu acho importantíssimo, sabe? Porque quando a gente for começar a fazer análise interna de empresa, lá na próxima unidade, falar sobre análise SWOT, identificar pontos fortes, pontos fracos, é importante você entender isso. Tem que olhar a empresa, você entender que é uma das coisas que são o maior motivo de você identificar ponto fraco nas empresas, quando você está analisando. Primeira coisa, quando eu sou chamado para fazer lá uma consultoria, alguma empresa e tal, primeira coisa que eu faço é vou dar uma analisada na estrutura organizacional da empresa. Como é que está o desenho dessa empresa, a arquitetura organizacional dela, os níveis hierárquicos, tal, papapá. Aí, de vez em quando, você chega, você pega essas empresas que ainda tem lá vice-diretor, vice-subgerente, esses trocos. E isso, gente, olha só, agora só para eu encerrar, presta atenção numa coisa. Você pode estar pensando assim, professor, mas na empresa que eu trabalho lá ainda tem vice-diretor, ainda tem subgerente. Sim, a gente ainda encontra.
Eu não estou querendo dizer que toda a empresa hoje eliminou os seus vice-diretores. Não. Tem muita empresa hoje aí que ainda não passou por esses processos de downsize, de reengenharia. Mas se você pega as empresas modernas hoje, as empresas modernas, elas todas já adotaram esses processos, já fizeram downsize, fizeram sua reengenharia, já se reestruturaram, enxugaram custos, enxugaram processos internos, ficaram mais ágeis, se tornaram mais eficientes, né? Pessoal, vou dar um pequeno intervalo, 5 minutinhos, já já eu volto e dou sequência na matéria aí, beleza? 5 minutinhos apenas. Pessoal, então vamos dar sequência aqui, só para completar um negocinho também que eu lembrei. Às vezes acontece também, principalmente agora aí nesses momentos aí de crise econômica aí, a gente viu muito também empresas reduzirem custo, né, e mandar a gente embora. Então, eu mesmo, ó, um outro exemplo lá que eu vivenciei na prática, na empresa que eu trabalhava em Copacabana. Final de 2013, a empresa tinha vivido o melhor ano da vida daquela empresa que eu trabalhava, em Copacabana lá. Foi o melhor ano da história da empresa. As vendas bombaram lá e tal, não sei o quê. Final de 2013. No finalzinho de novembro, início de dezembro, sei lá, o diretor me chamou. Falou, Eduardo, vou falar, chamando aqui para uma conversa, estou chamando todos os gerentes aqui. Eu não quero que você fique preocupado, não. A empresa está tudo bem e tal, mas a gente vai ter que passar por um processo aqui, a gente vai reduzir pessoas e tal. E, né, você é o gerente lá comercial. Eu queria ver com você o seguinte, você hoje tem quantas pessoas lá que trabalham com você, sob o seu comando? Eu falei, tem 17. Falei, tá, então nós vamos ter que dispensar 5 pessoas o ano que vem. Eu falei, que isso? Como assim, ué? O que está acontecendo? Ele falou, não, sabe o que é? Fique tranquilo, você, né, não é nada com você, não. A empresa inteira vai passar por essa redução de quadro. É que nós estamos analisando os cenários futuros, a gente tem uma pessoa aí, um consultor, que nos orienta. Então, a gente fica sempre de olho no cenário futuro e a gente está prevendo que 2014 vai ser um ano péssimo. 2014 está para vir uma crise medonha que a gente não está nem imaginando. Eu falei, como assim, ué? Nós estamos no melhor ano da nossa empresa. Eu falei, mas a gente já está olhando aí para o futuro aí e as previsões para o próximo ano são péssimas. Então, muito ruim. Então, nós estamos prevendo que vai ser um ano difícil, nós temos que enxugar o nosso quadro, reduzir despesa, para poder, se essa crise chegar mesmo, a gente está preparado para ela. Eu estou trabalhando com um custo lá embaixo. Porque senão, se eu não faço isso, aí vem a crise aí, me pega desprevenido e nós vamos ter problema. Então, eu já estou prevenindo. Para você ter uma noção, o pessoal lá o fulano de tal, lá que é o gerente administrativo, chamei ele aqui. Quantas pessoas você tem lá? Ele falou 32. Eu falei, então vai ter que dispensar 12, eu quero trabalhar só com 20 lá. No outro setor financeiro, tem quantas pessoas? Tem 22, então você pode também dispensar 7, eu quero trabalhar com 15. Foi fazendo isso em toda a empresa. Falou, eu quero que vocês tragam para mim as pessoas que vocês acham que a gente vai desligar, não fala nada, não quero que isso vaze essa informação. Passa o fim de ano, quero que passe Natal, Ano Novo, no início do ano, primeiro dia útil de janeiro, aí é que nós vamos chamar as pessoas no RH e comunicar as dispensas. Mas vai ter que reduzir drasticamente o quadro, para contenção de custo. Falei, então beleza. E assim foi feito. Chegou no início de janeiro, dispensou um monte de gente. Essa empresa fez downsizing? Não. Essa empresa fez reengenharia? Não. Aí já é um outro processo, aí é uma redução de custo mesmo. Aí é uma redução de quadro de funcionários, que aí ela está só dispensando pessoas. De repente, foi feito lá, internamente, algum tipo de reengenharia. Mas aí também, isso também não pode ser chamado um processo de downsizing também. Downsizing, gente, você tem que entender que é aquilo que eu falei, é redução de níveis hierárquicos. Ele falou assim, vamos eliminar os vice-presidentes, vai trabalhar só com presidente e diretor. Ou vamos eliminar os vice-diretores. Vamos trabalhar com presidente, diretor e gerente direto.
eliminar uma camada inteira. Que aí você está achatando a pirâmide organizacional. Isso é downsizing. Nesse caso lá dessa empresa, ela não achatou a pirâmide organizacional. Ela não eliminou níveis hierárquicos. Ela reduziu o seu quadro de funcionários por causa, né, identificou que estava vindo uma crise financeira, ela queria se adequar. Também é porque, às vezes, tem pessoas que falam errado, né? Ah, minha empresa lá fez downsize. Na verdade, vai ver, não foi um downsize. Ela mandou gente embora porque está com problema financeiro. Né? Professor, diga. Uma dúvida. No downsize, no caso, de qualquer forma, acaba havendo uma redução de custos, certo? Ou esse custo que eles reduzem, eu imagino também que uma parte eles devem realocar para aqueles colaboradores para ter um salário melhor, já que ele vai estar adquirindo novas funções, né? Mas, de uma certa forma, eles economizam. Porque, por exemplo, um vice-diretor ganhava 10 mil. E aí, a pessoa que estava abaixo dele vai acabar adquirindo mais funções, vai dar um aumento, sei lá, de 4 mil para essa pessoa. Então, assim, 6 mil eles acabam economizando, reduzindo. Você viu o que eu falei? Você não economiza, não é só o salário do vice-presidente, não. O vice-presidente ele tinha uma secretária e ele tinha um assistente. Ainda tem isso. Ainda tem isso. Sim. Então, você pode dar uma melhorada para quem ficou, que aí também a pessoa vai estar assumindo mais responsabilidade. Você dá uma melhorada para quem ficou, aquela pessoa que ficou, ela vai se motivar mais, né? Deu uma melhorada nela, ela passou a ter mais responsabilidade, mas um salário um pouco melhor, e ainda assim você enxugou custo aí que não acaba mais. Exatamente, você entendeu direitinho. Beleza? Beleza, obrigado, professor. Nada. Pessoal, então vamos tocar o bonde aqui, né? Nesse processo, então, de reestruturação, já falamos tudo que tinha que falar, vamos embora. Vamos, então, entender do que se trata o ambiente de negócio. Então, a próxima unidade, isso aqui já é uma preparação para a gente, quando entrar na próxima unidade, a gente também não ter que... Você já entendeu mais ou menos o espírito da coisa, tá? A gente já vai preparando o campo aqui para depois começar a falar de análise de ambiente organizacional. Então, esse ambiente de negócio, então, ele compreende todos os fatores internos e externos que podem impactar as decisões e o modo de gerir uma atividade empresarial. Sejam eles elementos como forma de governo, características políticas, sociais, econômicas, entre outras condições. Tudo isso pode interferir direta ou indiretamente sobre o seu negócio. Então, gente, quando a gente fala de análise ambiental, que é a unidade 2 nossa, nós vamos falar bastante. Na unidade 2 eu vou mostrar detalhe por detalhe como fazer uma análise ambiental. Mas aqui, para você já ir entendendo, existem diversos fatores que a gente, ao fazer a análise, a gente analisa aqueles fatores, porque eles interferem na empresa. Como eu acabei de dar um exemplo aqui, ó, esse diretor dessa empresa lá, ó, ele já estava prevendo uma crise econômica, o negócio nem tinha acontecido ainda, estava em 2013, final de 2013, melhor ano da história da empresa, mas já viu que podia vir uma crise econômica a partir do próximo ano, o cara já tomou as decisões dele, já chegou, já procurou reduzir quadro, já se antecipando, que aí ele mesmo falou comigo, depois se a gente vê que isso foi só um susto, que essa crise realmente não veio, a gente contrata de volta as pessoas, vamos ver o que a gente faz. Mas nesse momento eu preciso me readequar, eu não posso ser pego de surpresa. Que essa crise interferiu realmente no negócio. Uma mudança econômica que aconteceu no Brasil, naquele cenário, que interferiu na economia da empresa. E o cara, para não sofrer... Por que naquele ano um monte de empresa quebrou? Não sei se vocês lembram, se vocês já estavam no mercado de trabalho já. Gente, mas 2014 e 2015 foi um monte de portas fechando para tudo quanto é lado. Um monte de empresas que fecharam. Por causa disso, porque não se planejaram, não fizeram as previsões corretas, não enxergaram o que estava para vir a acontecer. Muitas empresas permaneceram no mercado e tal, e hoje estão aí ainda, porque elas se readequaram, elas entenderam as mudanças que poderiam vir a interferir no seu trabalho, tomaram as decisões corretas, como essa empresa que eu citei, né?
Mas conhecer não é tudo, é também preciso compreender como esses elementos atuam sobre sua empresa e extrair o melhor deles. Na próxima unidade, nós vamos ver todos, como é que a política interfere, como é que as mudanças econômicas interferem, a mudança na legislação, as mudanças tecnológicas, como é que isso tudo interfere, pode interferir, como que você tem que olhar para isso, né? Próxima unidade, vamos ver com detalhes. Dessa forma, cria-se um bom ambiente de negócio que favorece o cenário da sua atividade empresarial. Então, olha lá, aqui é um resumo do que nós vamos ver na próxima unidade. Na próxima unidade, unidade 2, vou mostrar para vocês que essa análise do ambiente, nessa análise, você analisa 3 coisas, ó, o ambiente interno, o setor e o macroambiente. Na próxima unidade, veremos com detalhes como analisar o ambiente de negócio de uma organização e as implicações de cada fator nos negócios da empresa. Por hora, vamos apenas conhecer que fatores internos e externos compõem esse ambiente de negócio que a gente vai aprender a analisar na próxima unidade, né? Sempre que eu vou para uma empresa dar uma consultoria, eu gosto de começar pelo ambiente interno, embora tenha consultores aí que preferem começar por outro lado. Tá? Não há, assim, uma regra correta, tem que ser desse jeito. Eu gosto porque eu fui acostumado a fazer assim. Eu vou no ambiente interno primeiro da empresa, dentro da empresa. Eu vou ver esses aspectos organizacionais, que um deles é aquilo que nós acabamos de ver, se a empresa já fez uma readequação na sua estrutura, se aquela empresa, de repente, está precisando fazer um downsizing e ainda não fez, ou, de repente, ela não precisa fazer um downsizing, mas ela precisa fazer uma reengenharia, porque está com muito processo burocrático interno que precisa se adequar, né? Então, aqui, gente, ó, dentro da empresa, eu estou sempre buscando enxergar pontos fortes ou pontos fracos da organização. A gente vai ver isso com mais detalhes, eu vou dar mais exemplos para você, aqui eu estou só te preparando para a gente poder entrar na unidade 2 depois, beleza. Eu vou ver, então, ó, né, porque, por exemplo, você entender, se a empresa está precisando de fazer um downsizing e ainda não fez, ela está trabalhando com aquele modelo antigo, né, com aquelas monte de camadas hierárquicas, e aquilo está tornando a empresa engessada, é um ponto fraco, não é? Ponto fraco dessa empresa, ela precisa se readequar. Eu vou olhar os aspectos de pessoal, de RH, né? A empresa tem um departamento de RH, se esse departamento de RH, ele está fazendo seus processos de recrutamento e seleção como hoje deveria fazer, como hoje a gente tem as metodologias modernas de recrutamento e seleção, se está fazendo é ponto forte, se não ponto fraco. E aí vai os aspectos de marketing. Se a empresa está com uma boa posicionamento da sua marca no mercado, se está tudo bem, é um ponto forte, se não é um ponto fraco. Na próxima unidade nós vamos ver isso com mais detalhes. Os aspectos de produção, seus aspectos financeiros, de produção aqui, se a empresa está trabalhando com um maquinário moderno, é um ponto forte. Se não, a empresa está lá trabalhando com aquelas máquinas antigas, o maquinário obsoleto já, é um ponto fraco. Os seus aspectos financeiros, a empresa está bem de caixa, a lucratividade da empresa está boa, a empresa está com um nível baixo de endividamento, tudo ponto forte. Se não, a empresa está com um nível alto de endividamento, a lucratividade da empresa está baixa, é ponto fraco. Depois que eu analiso internamente, próxima unidade eu vou mostrar isso com mais detalhes, aí eu vou para o setor. O que é o setor? O setor é um setor que está logo em volta da empresa. Ó, aí eu saí da empresa, né? No primeiro aqui eu analisei internamente a empresa, analisei tudo, identifiquei pontos fortes, pontos fracos, aí eu saio da empresa, eu vou analisar o setor primeiro, é o setor, é o ambiente que está mais próximo da empresa. Os clientes, seus fornecedores, a concorrência, se aquela empresa tem possibilidade de ter um produto substituto que venha atrapalhar ela, se tem possibilidade de um novo entrante. Então, na unidade 2, nós vamos ver com bastante riqueza de detalhes esse setor, mas aqui para você também não ficar perdido, ó, tem produtos substitutos, são outros tipos de produtos de outras indústrias, de outros setores, que podem vir a atrapalhar suas vendas. Como, por exemplo, o setor de telefonia,
ele foi altamente prejudicado por produtos substitutos, não é? Apareceu o WhatsApp, apareceu essas redes sociais, outros meios de comunicação que não eram de telefonia, não eram do setor de telefonia, mas todo mundo deixou de usar telefone para poder usar o WhatsApp, outros meios de comunicação mais baratos, resolveu o problema de todo mundo, mais eficiente até. Então, o WhatsApp, o e-mail, as redes sociais, elas são produtos substitutos, não fazem parte do mesmo setor. Isso depois a gente vai ver isso com mais calma, tá? Só aqui mostrando rapidamente para você não ficar com dúvida. E Novo Entrante é uma empresa de fora que está fazendo planos de vir para concorrer com você no seu cenário atual. Você está hoje trabalhando na sua empresa, por exemplo, né? Setor de telefonia. Telefonia, você tem os concorrentes principais. Você tem hoje a TIM, Claro, a Vivo, a Oi, a Nextel, você tem as concorrentes básicas que dominam esse mercado. E aí, de repente, tem uma empresa alemã, ou italiana, ou americana, canadense, chinesa, que está fazendo planos de vir aqui para o Brasil, se instalar no setor de telefonia também, para concorrer com a Claro, com a Oi. Né? Então, esse cara que está fazendo planos de vir é um novo entrante. Se ele vier e se instalar aqui, aí vira o concorrente. Então, aí na unidade 2, a gente vai falar com mais detalhes sobre isso. Agora, gente, o importante é você entender que aqui no setor, eu não estou analisando mais, eu não estou querendo enxergar mais, não é ponto forte e nem ponto fraco. Aqui agora eu estou em busca de oportunidades ou ameaças. Por quê? Vamos rapidamente dar um exemplo, né? Se eu estou lá trabalhando num setor que tem muita concorrência, é uma ameaça para o meu negócio. Né? Aquilo eu tenho que entender aquela concorrência que eu tenho para mim bolar minhas estratégias para eu poder vencer a minha concorrência. Eu tenho uma ameaça. Agora, se eu entro num setor que tem pouca concorrência, aí é uma oportunidade. Se eu estou num setor que eu tenho muitos clientes, é uma oportunidade. Se eu estou entrando num setor que eu tenho poucos clientes, é uma ameaça. E assim vai. Então, na próxima unidade, a gente vai ver isso com detalhes, tá? É só para você aqui já entendendo. Quando eu estou analisando fora da empresa, eu estou buscando oportunidades ou ameaças. No macroambiente é a mesma coisa. Oportunidade ou ameaça. Dentro da empresa, eu identifico pontos fortes e pontos fracos. Aqui no macroambiente, gente, aí eu já saí do setor e estou indo para o macroambiente. Aqui agora estou falando de uma coisa maior. A economia do país, as políticas, a legislação, a tecnologia, fatores socioculturais, recursos naturais, também buscando oportunidades e ameaças. Na unidade 2 eu vou mostrar isso com mais detalhes, mas aqui rapidamente, né? Ó, nós estamos vivendo um momento político aí meio complicado, né? Todo mundo aí, o povo pedindo o impeachment do presidente, aquela coisa, presidente ameaçando dar um golpe militar. Olha que momento que a gente vive. Então, se você hoje, de repente, está abrindo uma empresa aí e tal, tem que tomar cuidado. Você tem que analisar isso com calma. As empresas hoje, elas estão tudo analisando de olho. Imagina uma multinacional dessa aí. Isso pode impactar, ué. Se há uma mudança econômica drástica, se eles conseguem... Estou dando exemplo, tá? Não estou querendo dizer que vai evoluir para isso, não, mas a gente está vendo todo dia aí, ó, o cara lá entra com um pedido, pedindo um impeachment do presidente. Aí o presidente, a semana passada, entrou com um pedido, pedindo um impeachment lá do ministro. Olha quanta mudança. Se essa coisa evolui, essa guerra piora, ou eles fazem um impeachment do presidente, ou o presidente vem e dá um golpe militar, né? A gente, em qualquer momento, pode ser surpreendido. Se isso acontece, vai causar algum problema na nossa empresa? A nossa empresa vai ser impactada? Pode ser que não. Mas se a sua empresa pode sofrer com isso, você tem que se preparar. A economia, não foi? Aquele cara lá dessa empresa que eu falei, eles já previram que estava para vir uma crise econômica. Opa, vamos dispensar pessoas, vão reduzir custo, vão reduzir quadro para a gente se adequar. Mudanças tecnológicas, a mesma coisa. As tecnologias aparecem e trazem problemas para um monte de empresas. Não foi? Você não viu aí aquele pessoal do táxi?
Antes de aparecer aplicativos aí, estava o pessoal do táxi aí trabalhando, ganhando dinheiro, todo mundo rindo à toa, ganhando dinheiro. Do nada, apareceu uma tecnologia nova, apareceu um aplicativo, acabou com a vida dos taxistas, coitado deles. Não, mas isso aí, essa tecnologia, hoje ela vem atrapalhando todo mundo. Eu, por exemplo, gente, hoje eu estou, graças a Deus, bem aqui dando minha aula na faculdade, eu já estou mexendo meus pauzinhos, já estou mexendo minha vida já. Porque eu sei que no futuro, gente, a tendência, qualquer hora, vai acabar a profissão. Vai acabar, não vai não, mas vai diminuir a profissão do professor. Porque está vindo esse EAD, ensino à distância, esse troço lá vai cada vez mais tomando conta. A tendência é que toda a faculdade, toda a escola, ela vai reduzir. Já vem reduzindo, né? De 2013, 2014, 2015, eu vi quantos professores, colegas meus foram mandados embora, e eu mesmo, em algum momento, também estava dando aula numa faculdade, fui desligado da faculdade, ela reduziu o quadro dela, fechou uma unidade dela lá, fui dispensado. Então, eu também, né, porque isso aqui hoje é um ganha-pão meu, eu ganho dinheiro dando aula. Eu já tenho que ficar de olho. Eu sei que no futuro eu posso sofrer com isso. Eu não vou esperar eu ser mandado embora para falar, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Não, eu já estou abrindo a minha empresa de consultoria, eu estou montando meu estúdio aqui em casa, eu estou lançando, se Deus quiser, o ano que vem estou lançando livros, lançando discos, estou montando um negócio para fazer essa empresa de consultoria, para fazer palestras também, porque eu não vou esperar ser mandado embora para tomar decisão, não, já vou me precaver. As empresas também têm que fazer isso. As coisas vão mudando, o cenário vai mudando. Se a gente não fica de olho, se a empresa não fica de olho para ela ver a tendência daquele mercado, para onde que está indo, por isso que as empresas fecham, gente. É tudo falta de planejamento. O Sebrae, né, é um órgão aí que ajuda empresas que estão abrindo, empresas que estão aí no mercado, eles dão apoio. Então, o Sebrae, ele faz muita análise também, né, das empresas que estão fechando. Eles entrevistam as pessoas, tentam entender, para fazer uma estatística, tentam entender por que as empresas fecharam no ano passado. Quantas empresas fecharam? Aí, gente, a grande maioria, e isso o próprio Sebrae que fala, a grande maioria vai ver o quê? Falta de planejamento, falta disso, de entender para onde que está indo as coisas, entender o futuro, entender as mudanças nos cenários daquele mercado ali, o que pode vir. Então, por isso que é importantíssima essa unidade 2, a gente vai estudar isso aqui com uma grande riqueza de detalhes. Você vai entender tudo do que você tem que analisar, como analisar, e tem ferramentas para você analisar. Aqui o setor, por exemplo, a gente vai ver um negócio chamado 5 forças competitivas de Porter, que é exatamente isso aqui, cliente, fornecedora, concorrência, produto substituto, novo entrante. Então, a gente vai ver com mais detalhes. Estou aqui já preparando, né, o cenário para você. E aí, pessoal, já vou ir caminhando aqui para o final da nossa aula, porque na próxima aula eu já vou praticamente encerrar essa unidade 1 com vocês aqui. E aí, aqui também eu tenho muita coisa para falar sobre esses desafios das novas organizações, que o cenário mudou tanto de alguns anos para cá, não foi? Aí eu vou falar um pouquinho mais sobre a globalização, a gente vai falar bastante aqui na aula que vem sobre a diversidade. O que vem a ser a diversidade? As empresas hoje elas têm que entender que o mundo mudou radicalmente lá, principalmente dos anos 90 para cá. E hoje, gente, nós temos um cenário hoje dentro da organização bem diferente do que era o cenário nos anos 60, nos anos 80, e até mesmo nos 60, 70, e até mesmo nos anos 80. Sabe por quê? A diversidade das pessoas. Sabe, o mundo que hoje a gente vive, pessoas pensam muito diferente umas das outras, é bem diferente do que era antigamente. Sabe, que as pessoas também ganharam mais poder dentro das organizações, os cargos e tal, as empresas se reestruturaram, mas ao mesmo tempo também apareceu um problema, a diferença entre as pessoas. Então, eu vou mostrar para vocês uma coisa interessante, tem até os testes aqui que eu, na aula que vem, eu vou ver se eu mando para vocês entenderem isso. Quantas pessoas são diferentes? Para você ter uma ideia, tem um teste lá, chama MBTI,
Esse MBTI é um teste que você faz que ele te mostra a sua personalidade. Aí você vai entender que existem 16 tipos de personalidades diferentes. É coisas da área da psicologia. Mas são testes que dá para a gente fazer. Eu vou mandar para vocês fazerem esse teste. Você descobrir qual é o resultado do seu teste no MBTI. Então, só no MBTI tem 16 tipos de personalidades diferentes. Olha só. Além disso, eu vou mostrar também para vocês uma outra coisa. A diferença das gerações. A gente tem pessoas que nasceram lá no final dos anos 50, no final dos anos 40, no início dos anos 50, que é chamado os baby boomers. Eu vou mostrar isso para vocês, que esses caras, eles ainda estão hoje no mercado de trabalho, e ocupando cargos de diretoria, de vice-presidência nas empresas. Aquele pessoal que está aí com 60 anos, por exemplo, que ainda estão no mercado de trabalho, eles nasceram, gente, numa era completamente diferente. Nem computador não existia, nem sonhavam com internet. E aí eles têm, ao mesmo tempo você tem nas empresas hoje, o pessoal que está chegando aí, que já nasceram no meio da tecnologia. É o cara que já nasceu e já está rapidinho mexendo com smartphone, com tecnologia, com redes sociais, com um monte de coisa. Essas pessoas, elas pensam muito diferente das pessoas. Então, tem vários tipos de gerações. Tem os baby boomers, tem a geração X, geração Y, geração Z. São gerações diferentes, que pensam diferentes. E aí você tem diferentes gerações, diferentes personalidades. Olha para você ver que salada de tipo de pessoas, que estão tudo dentro da empresa trabalhando. Se você não sabe como que isso funciona, como comandar, por isso que a gente vê tanto problema nas empresas, tem tanto conflito, tem tanto atrito. Não é? Por isso que o RH hoje tomou essa importância do jeito que tomou. Porque precisa de ter um RH muito eficiente para ele entender, a driblar esses problemas. Então a gente vai falar um pouquinho também sobre isso. Busca da qualidade, as empresas hoje cada vez mais buscando melhoria da qualidade de seus produtos. O atendimento do cliente nunca foi tão importante quanto está hoje, por causa dessa competição que virou o mundo. Como é que você vai vencer a concorrência? Em primeiro lugar, você tem que ter um atendimento excelente. Atendimento hoje, por isso que as empresas se preocupam tanto com atendimento. Mais autonomia para as pessoas também, não é? É aquilo que eu falei com esses processos de downsizing, reengenharia, as pessoas tiveram mais autonomia. Aquelas decisões antes que eram tomadas só lá no topo, houve também um processo de descentralização nas decisões. Né? A diretoria das empresas hoje, o que ela puder delegar para as pessoas lá de baixo, eles delegam. Você dá mais autonomia, dá mais motivação para as pessoas. Aí a inovação e a mudança, a inovação é constante, as empresas cada vez mais estão investindo na inovação como uma forma de sobreviver. Equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Eu vou deixar esse finalzinho aqui para falar na aula que vem, né? Eu gosto também de falar um pouquinho sobre isso aqui, ó, o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional e o comportamento ético. Então, gente, ó, na aula que vem, eu vou pegar desse finalzinho aqui, desse slide aqui, ó, vou falar mais um pouquinho sobre globalização, a gente vai entender o que o Chiavenato fala sobre a importância da gente entender esse processo. Aí a gente vai falando com mais detalhes, né, esse macro processo organizacional, essas mudanças que houveram nas empresas, ó, tá vendo? Na aula que vem eu vou falar com mais detalhes sobre isso aqui, e a gente já entra no assunto final, que são os stakeholders. E aí já finaliza, na aula que vem, finaliza essa unidade 1. Que aí esse finalzinho agora, a gente mata ele mais rápido. Fica faltando poucos slides, olha lá, são 18 slides. Pessoal, então assim, o assunto também da semana que vem, muito bacana. Aí o Alan falou ali assim, Odebrecht, Lava Jato, pois é, né? Pessoal, espero que vocês estejam aí, essa primeira unidade, ela é mais conceitual, né? Na unidade 2, a coisa fica melhor, porque aí você vai estar aplicando mais. Você já vamos começar a falar de análise de ambiente e tal, mas é preciso a gente falar um pouco dessa teoria para você entender como é que a coisa veio evoluindo e o que você tem que analisar, para quando a gente entrar na unidade 2, você estar mais atento a algumas coisas quando a gente falar aqui. Tá? Espero que vocês estejam gostando aí, pessoal, que tenha
que esteja sendo esclarecedor para vocês. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Alguém gostaria de falar alguma coisa, de tirar alguma dúvida? Ou ficou tudo claro? Ficou bem claro? Guilherme, então, ó, pessoal, qualquer dúvida também, amanhã eu vou estar mandando o vídeo gravado para vocês. Se depois você, de repente, for ver a matéria lá com calma, ficar com alguma dúvida sobre negócio de downsizing, de reengenharia, anote a dúvida, traga para a aula que vem, que a gente volta rapidinho no assunto. A aula que vem vai ter tempo para a gente poder fechar com chave de ouro a unidade 1 aí, que é um assunto bacana também. Pessoal, e mais uma vez, muito obrigado a todos. Aí na aula que vem também, eu já tenho que começar a falar sobre atividade supervisionada, tá? Então não deixe de vir, não. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. Uma excelente semana para todos aí. Um bom descanso, né? E até segunda-feira que vem. Até terça-feira que vem. Boa noite, professor. Boa Até noite. amanhã, até amanhã. Amanhã nós estamos juntos, né? Beleza. Amanhã estamos aí. Ótimo. Então, valeu, então.